Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje é terça-feira, dia 13 de agosto. Gente, é impressionante como passa rápido, né? Nós já estamos mais da metade do ano. Sejam muito bem-vindos. A Nanda acabou de entrar. Boa noite, seja bem-vinda, Nanda. Esperar o Instagram entregar a notificação para a galera começar a chegar. Matheus acabou de chegar. Fala, Matheus. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Fábio também acabou de entrar. Fábio, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, tá, Fábio, por nos prestigiar sempre. Eu acho que desde que a gente começou as lives, você nunca perdeu uma live, né? Isso é muito bom. Obrigado a você aí pelo carinho e pela confiança, tá? Fala, Daniel. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Como é que você está? Firme e forte? Galera, o nosso tema de hoje é um tema muito importante, que é como você lidar com a concorrência, que é a maior ameaça ao seu CFC. Tenho certeza absoluta que a aula de hoje vai fazer bastante sentido para você. Então, se você puder, clica ali naquele aviãozinho ali, ó, compartilha aí com seus amigos aí no perfil de vocês, para que as pessoas que acompanham vocês também possam assistir a nossa aula de hoje, tá? Enquanto vocês vão chegando, deixa eu me apresentar rapidamente aqui para aquelas pessoas que estão me assistindo aqui pela primeira vez. Eu me chamo Adavilson Matias. Se vocês preferirem, pode me chamar de Matias, é bem mais prático, né? Mais simples. Faço parte aqui da equipe da SOI. A SOI é uma empresa especialista em estruturação de processos comerciais e formação de time de vendas exclusivamente para autoescolas. E hoje nós vamos falar como que você pode lidar aí com a concorrência, que é talvez a maior ameaça ao seu negócio, ao futuro do seu negócio. Se você quiser, depois vai colocando aqui para mim de onde você está falando, de qual cidade, de qual estado, porque eu sei que vai chegando bastante gente depois. E principalmente tem pessoas que assistem off, e aí as pessoas deixam ali depois o comentário, aí aparece para mim, eu fico sabendo de onde a pessoa está falando, qual que é a região, qual que é o estado, qual que é a cidade. Isso é legal, beleza? Pessoal, toda terça-feira às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília, a gente tem um bate-papo aqui. E hoje não é diferente, toda terça-feira, dia 13. E aí, para quem me acompanha aqui, sabe que eu gosto muito de usar frases. Sempre começa a nossa live com uma frase. E não vai ser diferente nessa live de hoje. Eu separei aqui 4 frases que fará bastante sentido para você. Rinaldo acabou de chegar aqui. Fala, Rinaldo, meu amigo, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado aí mais uma vez pelo carinho e por estar nos acompanhando aqui. Douglas também acabou de chegar. Fala, Douglas, seja bem-vindo. Galera, vamos lá então começar com o nosso conteúdo para não tomar tanto tempo de vocês. E aí, eu trouxe algumas frases aqui que é muito importante a gente refletir sobre elas, principalmente no que diz respeito à concorrência. Normalmente, nós temos um conceito equivocado em relação à concorrência. É claro que aí nós temos 2 extremos, né? Aquelas pessoas que veem nos seus concorrentes um inimigo. Então, quando você fala do concorrente para o cara ouriça todo, porque ele vai para um extremo, então ele vê o concorrente como inimigo. E aí eu sempre costumo dizer que extremos nunca são bons. E aí nós temos os outros que vai para o outro extremo de que é o concorrente, é um amigo, é um parceiro, é um colega de trabalho, é um colega de negócio. Aí nós temos 2 extremos, né? Aquele cara que é extremista, que vê o concorrente como inimigo, e aí não aceita nem interagir, conversar com o concorrente, então não consegue participar do mesmo sindicato, da mesma associação, não consegue participar de reuniões. E aí vai para aquele extremo. E nós temos o outro que vai para o outro extremo, que o concorrente é um amigo, é um parceiro, não vejo como concorrente. Então eu chego a dizer, né, que são os empreendedores banana, que vai para esse lado. Então os 2 extremos são muito ruins. É muito importante que a gente tenha um conceito correto sobre os nossos concorrentes, porque os nossos concorrentes podem ser uma fonte muito grande de evolução para o nosso negócio. Então a primeira frase que diz aqui, que eu trouxe para vocês hoje, de 4 frases que eu vou destacar no nosso início aqui da live, a primeira frase diz o seguinte: os concorrentes são como espelhos, eles mostram as nossas falhas e os nossos pontos fortes.
Assim como o espelho ele reflete aquilo que você tem de bom, de belo, ele também reflete aquilo que você tem a melhorar ou que não é tão belo assim. O concorrente nosso, ele tem esse papel de revelar aquilo que a gente tem de forte. Então, por exemplo, se você tem um concorrente que tem carros mais velhos, mais sucateados do que o seu, ele acabou de revelar que um ponto forte seu são os seus veículos. Se você tem, por exemplo, o seu processo de tirar a habilitação dura em torno de 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, e o seu concorrente dura, por exemplo, 3 meses, 90 dias, ele acabou de revelar que você tem uma fraqueza, que é o tempo do seu processo para poder tirar a carta de habilitação. Então, o nosso concorrente ele serve dessa maneira. Aí a pergunta é, você tem usado o seu concorrente para você avaliar e perceber aquilo que você tem de forte, entender como você pode potencializar isso para se destacar em relação ao seu concorrente? Segundo, você tem olhado para o seu concorrente e percebido pontos de melhoria e feito um trabalho verdadeiro, intenso, juntamente com a sua equipe, para poder aperfeiçoar, melhorar ou pelo menos minimizar o impacto desse ponto fraco que você tem? Então, é muito importante a gente ter esse conceito correto sobre os nossos concorrentes. Gente, sem os nossos concorrentes, nós somos falhos, fracos. Sem os nossos concorrentes, nós não crescemos, nós não inovamos. Eu falo disso por quê? Porque eu conheço muitas autoescolas e aquelas autoescolas que estão na mesma cidade, sozinha, únicas, o atendimento é uma bosta. A estrutura normalmente, a infraestrutura normalmente é muito ruim. Por quê? Porque esse cara não tem a necessidade, a preocupação de ajustar. E provavelmente você já deve ter morado numa cidade ou num bairro que tinha só uma merceariazinha e o atendimento era uma porcaria. Você chegava lá, você podia escrever seu nome assim nos produtos, de tão sujo de poeira. Por quê? Porque o cara sabia que a única mercearia da cidade era ele. Ou você compra dele, ou você passa fome. E aí o que acontece? Você teve que mudar a sua visão e entender que agora você vai ter que correr. Ok? Fala, Ângela, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Prazer receber você aqui. O Daniel fez um comentário aqui, bem legal, que ele falou um excelente livro que ele leu, e que ele recomenda sobre esse tópico que eu estou falando, é A Estratégia do Oceano Azul. Cara, é um livro incrível, tá? Eu até falo que não tem como você empreender, principalmente na era da hiperconcorrência, e dizer que você é um empreendedor sem ter lido esse livro. É um livro muito bacana que vai falar exatamente sobre essa questão da concorrência. E aí, a segunda frase que eu trouxe para vocês nessa noite diz o seguinte: a diferença entre você e seus concorrentes é a execução. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: qual que é a diferença? Na verdade é uma pergunta. Qual que é a diferença? O que as pessoas de sucesso e as pessoas que não têm sucesso têm em comum? Quando eu pergunto isso para as pessoas, elas pensam e normalmente a resposta é oportunidade? Tempo? Não. O que as pessoas de sucesso e as pessoas que não têm sucesso têm em comum é que ambas sabem o que precisa ser feito. A diferença é que a pessoa bem-sucedida faz aquilo que tem que ser feito. E a pessoa que não é bem-sucedida não faz aquilo que sabe que tem que ser feito. E aí, essa frase traz exatamente isso. A diferença entre você e o seu concorrente é a execução. Como é que o seu concorrente atende o cliente? Ele consegue, nesse atendimento, proporcionar humanização, singularidade, experiência? Ele consegue gerar empatia, confiança, conexão? Não. Você consegue fazer isso? Ótimo. Então você na execução é melhor do que ele. Simples assim. O seu concorrente também tem instrutor de trânsito. E talvez com o mesmo tempo de profissão quanto o seu. Mas a diferença será na execução. O seu instrutor, ele consegue gerar empatia, conexão, confiança com seus alunos? Ele vai muito além de ser um cara técnico, teórico, que só executa ali no sentido de a parte técnica. Ele consegue ir além e criar uma conexão com as pessoas?
Os instrutores que conseguem gerar empatia, conexão e confiança, e aí eu digo confianças várias vezes, porque a gente tem vários relatos de instrutores que assediam as pessoas moralmente, sexualmente. Isso não é um instrutor que vai gerar confiança. Então, a diferença entre você e o seu concorrente é a execução. Aquele que consegue executar com mais perfeição vai se destacar. A terceira frase do dia de hoje é: concorrentes são combustível que impulsiona a inovação e a excelência. Simples assim. Eu tenho certeza que você, depois que o seu concorrente abriu aí do seu lado, na cidade que você não tinha ou no bairro que você não tinha, tenho certeza que você se preocupou mais com a qualidade do seu atendimento, que você preocupou mais em atender o seu cliente de uma maneira mais rápida, de entregar o seu processo mais rápido. Então, os nossos concorrentes, eles servem como vamos dizer assim, uma pontinha de impulsionamento para que a gente corra, inove mais rápido. Talvez eu fosse levar 10 anos para poder reformar meu escritório, minha loja, agora eu vou ter que fazer isso mais rápido. Talvez eu levaria anos para poder implantar um departamento comercial, agora eu vou ter que implantar mais rápido. Talvez eu levaria anos para poder investir em tráfego pago para captar clientes, agora eu vou fazer isso mais rápido. Então talvez eu levaria anos para poder ter um curso EAD, agora eu vou ter que fazer isso mais rápido. Talvez eu não quis investir em simulador porque eu achei caro, agora eu vou ter que fazer porque o meu concorrente tem, eu não tenho. E aí a coisa começa a mudar. E a última frase aqui do nosso dia de hoje diz o seguinte: não abaixe o seu preço, aumente o seu valor. Aí a pergunta é: você como empreendedor, como dono de autoescola, sabe a diferença entre preço e valor? Preço é a parte monetária, é o dinheiro que o cliente paga pelo serviço que está adquirindo de você. Valor são os benefícios, as transformações que o seu serviço vai proporcionar para a vida desse cliente. Então, meu amigo, eu digo que baixar preço é para amador, agregar valor é para profissionais. Então, meu amigo, o que diferencia amadores de profissionais é o preço do seu produto. Eu costumo dizer que sapatos são o que separam os homens dos meninos. No segmento de autoescola, o preço separa os homens dos meninos. Porque aqueles caras que estão focados no preço, disputando, se matando, prostituindo o preço, dando habilitação, pagando o aluno para tirar a habilitação, porque é pagar. Quando você vende uma habilitação por R$599, você está pagando o cliente para poder tirar a habilitação. Sabe por que você está pagando? Porque R$599 não paga nem os seus custos. Nada. Lembrando que normalmente em serviços, a sua margem de lucro será de 20% a 30%. Então pega aí a sua habilitação que você vendeu por R$500 e aí você tira 20% disso. Você vai saber quanto foi que você tirou naquela habilitação. O que você vai fazer com isso? Então tem dono de autoescola ganhando menos do que ele ganhava quando era instrutor. Sabe por quê? Mais uma vez, preço é o que separa os homens dos meninos. Porque os meninos disputam preço. Homem agrega valor ao serviço. Então, se você está numa guerra de preço aí na sua região com seus concorrentes, pode ser um indicativo de que você é um menino como empreendedor. Entende? Porque você ainda não aprendeu a agir como homem e agregar valor aos seus serviços. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso bate-papo de hoje. Então essas 4 frases aqui foi para gerar uma reflexão para você, gerar consciência para que nós vamos construir no nosso bate-papo de hoje. E aí, gente, para começar, a primeira pergunta que eu tenho aqui para vocês hoje é: por que o seu cliente compra do seu concorrente aquilo que ele poderia comprar de você? Por quê? Por que o seu cliente compra do seu concorrente aquilo que ele poderia comprar de você? Ou aquilo que você tem para vender? Por que o seu cliente escolhe o seu concorrente e não você? Nós estamos vivendo na era da hiperconcorrência. Eu tenho sempre falado muito disso aqui nos nossos bate-papos. Nós estamos vivendo na era da hiperconcorrência em todos os segmentos. Né? Se você pensar, por exemplo, o Uber, que é algo novo comparado com a autoescola, Uber é algo novo. Se você for nas capitais hoje, tem 10 tipos, 5 tipos, 11 tipos de aplicativos diferentes que oferecem o mesmo serviço do Uber. Acabou de sair o Uber, é um bebê, quando a gente compara, por exemplo, com a história das autoescolas.
e aí já está vivendo a hiperconcorrência. Imagina você então. E aí, gente, uma coisa muito importante é: ou você é o melhor, ou você chega primeiro. E muitas autoescolas estão deixando de ser as melhores por não conseguir chegar primeiro do que o seu concorrente. Eu sou do interior de Goiás e aqui nós temos uma expressão que provavelmente você a conhece, que diz o seguinte: quem chega na frente bebe água limpa. As autoescolas têm deixado de chegar na frente, têm deixado o seu concorrente chegar à frente. Hoje eu tive a oportunidade de receber um contato de uma pessoa, daí eu não vou falar o nome nem de qual região, até para não expor a pessoa. E aí a pessoa se apresentou para mim como um representante comercial de uma autoescola. Daí eu quis entender que tipo de representação era essa, se ele era um vendedor externo, que tinha uma parceria, que ele vendia o serviço de autoescola e era remunerado, né, com percentual por isso, se ele era interno dentro da empresa e fazia esse papel, ou se ele era um vendedor interno. Mas por fim, na conversa, ele era o dono da autoescola. E aí sabe o que ele disse para mim? Falou: eu estou no mercado há muito tempo, eu estava vendendo relativamente bem, só que agora chegou um rapaz, e aí ele falou: olha, eu tenho 50 e poucos anos, quase 60, e chegou um rapazinho novo, e quando ele falou rapazinho novo, eu pensei que fosse alguém de 23, 24 anos. E ele disse: chegou um rapazinho novo, dos 45 anos, eu falei: opa, eu estou bem, porque eu estou com 45, então eu me senti um rapazinho novo. E aí ele disse assim: chegou um rapazinho novo, dos 40, 45 anos, e esse cara está acabando comigo. Por quê? Porque esse cara está investindo em marketing. Cara, eu estou ficando para trás. E eu não entendo nada. Ele falou bem assim: eu sou extremamente leigo com tudo isso. E aí ele está arrebentando de vender. E acabou de chegar na minha cidade. Está arrebentando de vender. Pronto. Gente, na era da hiperconcorrência, não vende mais quem tem mais tempo de mercado. Vende mais quem chega na frente. Vende mais quem chega primeiro. Aí a pergunta que você tem que fazer já de cara é: o que você precisa fazer nessa era da hiperconcorrência para você chegar primeiro no seu potencial cliente do que o seu concorrente? Meu amigo, porque se você não fizer isso, o seu concorrente vai arrebentar de vender mesmo. Por quê? Eu já fiz esse paralelo aqui, vou fazer de novo porque eu gosto muito. Se você assistiu o Big Brother, já assistiu ou acompanha ou veio falar do Big Brother, você vai ver, por exemplo, um cara, vou pegar o Davi agora, que foi o último ganhador aí do Big Brother. Não acompanho, tá, pessoal? Mas não tem como você não ver na internet, que aparece toda hora esse negócio. E também se eu acompanhasse não teria problema, mas eu não odeio aquele negócio. Mas aí o que acontece? O Davi é um moleque, um cara sem noção de tudo, tem 23 anos, se não me engano, 20 e poucos anos. Só que o Davi tem mais seguidores do que o Antônio Fagundes. O Antônio Fagundes chegou muito mais tempo do que... Tem muito mais credibilidade, muito mais anos de experiência, de trajetória de TV do que o Davi. Só que se juntar os anos todos do Antônio Fagundes, as horas todas que ele ficou em novelas, seriados e tudo mais, tenho certeza que não dá a metade das horas que o Davi ficou ali no Big Brother. Macetou tanto a cabeça das pessoas, tanto, que em 3 meses o Davi conseguiu o que o Antônio Fagundes levou 40, 50 anos. Por isso é que tem autoescola que tem 30, 40 anos de mercado. E aí vem um cara novo, 22, 32 anos, como eu vi um cara agora, 32 anos de idade, abriu uma autoescola, porque ficou 2 anos como instrutor, abriu uma autoescola, e ele vende o dobro da autoescola que tem 30 anos de mercado. Mais uma vez, ou você é o melhor, ou você chega na frente. E quando eu digo ser o melhor, significa inclusive ser o melhor em chegar na frente do que o seu concorrente. Então fica aí para você essa pergunta. Eu trouxe uma pesquisa muito legal aqui, porque eu tinha feito uma menção a ela, aqui em outra oportunidade, mas eu falei, cara, eu vou buscar essa pesquisa, enquanto eu não achar eu não vou sossegar, porque eu quero trazer ela real, com todos os dados aqui para vocês, porque vai fazer muito sentido. Existe uma mulher chamada Cynthia Montgomery, ela é da Harvard Business School, que é a escola de Harvard, e ela fez um estudo para poder falar sobre os diferenciais de mercado, o que seria um verdadeiro fator competitivo
para as empresas nessa era da hiperconcorrência. E a pesquisa dela revelou o seguinte, que se o seu diferencial competitivo é o preço, em 60 dias, 2 meses, um concorrente pode ultrapassar você. O que significa isso? Que se o seu diferencial é só o preço, que hoje a maioria das autoescolas, o único diferencial que tem é o preço, em 60 dias, um concorrente pode ultrapassar você. Porque se um concorrente chegar na sua cidade, ou se o seu concorrente lançar uma promoção focada em preço, pesada, em 60 dias ele vende mais do que você. Porque ele vai chamar mais a atenção do aluno do que você, por causa da promoção que ele tem. Ele vai atrair muito aquelas pessoas que estão buscando economia. E hoje, na era da hiperconcorrência, 99,9% dos clientes está de olho na economia. É claro que, de acordo com as pesquisas, 69% dos brasileiros ainda preferem um bom atendimento, uma boa experiência a preço. Mas se puder atrelar essas duas coisas, nós queremos. Aí, nessa pesquisa dela, revelou o seguinte: se o seu diferencial competitivo é a propaganda, o marketing, em um ano, um concorrente pode ultrapassar você. Porque se o seu concorrente investir pesado também em marketing, em propaganda, em um ano ele pode ultrapassar você. E aí ela mencionou que se o seu diferencial competitivo é a qualidade, a manufatura, ela diz que em 3 anos o seu concorrente pode ultrapassar você. Então, por exemplo, é muito comum ter uma autoescola que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de mercado, 30, 40 anos, e que tem uma ótima qualidade, inclusive o bisavô tirou a habilitação lá, o avô, o pai, o neto, o bisneto, tudo lindo, maravilhoso, porque tem uma qualidade. Mas de acordo com ela, em 3 anos, um concorrente pode ultrapassar você. Então, ainda que você tenha uma grande credibilidade na sua cidade, isso não significa que na era da hiperconcorrência você pode ficar de braços cruzados e falar: o meu futuro está garantido porque eu sou a autoescola mais velha da cidade, que o povo mais ama, que o bisavô, o tataravô tirou aqui comigo e vai ser assim. Não vai. Agora, gente, ela trouxe um dado muito importante, que de acordo com a pesquisa dela, se o seu diferencial competitivo são as pessoas, levaria 7 anos para um concorrente ultrapassar você. Se o seu diferencial competitivo é a maneira que você se relaciona com seu cliente, se conecta com seu cliente, se é a capacidade que você tem de gerar empatia, conexão, confiança, agregar valor ao produto, porque só agrega valor ao produto, gente, quem gera empatia, conexão e confiança. Aí você fala: ah, Matias, não faz sentido isso para mim, porque é só eu falar que a minha autoescola tem mais tempo de mercado, que o meu carro é o melhor. Gente, isso não serve para nada se não estiver alinhado com a real necessidade do cliente. Se o seu cliente, por exemplo, ele quer tirar a habilitação em 60 dias e você falar para ele que a sua autoescola tem mais de 30 anos de mercado, isso não serve para nada para ele. Se ele quer tirar a habilitação dele em 60 dias e você falar para ele que o seu carro é o melhor carro da cidade, para ele isso não tem valor nenhum. Se você disser para ele que o seu índice de aprovação é o melhor índice de aprovação da cidade e para ele o mais importante é a rapidez no processo, não tem valor nenhum para ele. Então só tem valor quando eu apresento algo que está aliado à real necessidade do meu cliente. E eu só consigo fazer isso quando eu entendo essa real necessidade. Para eu entender essa real necessidade, eu preciso construir um ambiente de confiança. Um ambiente onde eu possa ter uma comunicação transparente com o meu cliente, ele se sinta confortável em compartilhar comigo os reais anseios, os reais medos, angústias, desejos, sonhos. E normalmente nós não compartilhamos os nossos angústias, nossos medos, desejos e sonhos com um caba desconhecido, que a gente não gerou conexão, empatia, que o santo não bateu. Então, meu amigo, por que o maior diferencial são as pessoas? Porque nós vamos falar disso daqui a pouco. Na era da hiperconcorrência, a coisa mais importante é a experiência que você proporciona para o seu cliente. E experiência está intimamente ligado à emoção, sentimento, sensação que você gera no seu cliente quando você tem contato com ele. Então a pergunta é: qual que é o sentimento, a sensação que você gera para o seu cliente quando ele ouve a sua voz pela primeira vez? Ou quando você fala com ele pela primeira vez no WhatsApp? Ou quando ele te vê pela primeira vez na loja, se ele for na loja presencialmente?
Qual que é o sentimento que você desperta? Durante toda a conversa, a apresentação do seu produto, as perguntas que você faz, a explicação do seu serviço, quais são os sentimentos que você gera nesse cliente? Essa é a coisa mais importante. E, lamentavelmente, a maioria das empresas ainda não estão atentas a isso. E trazendo para o mundo da autoescola, isso é pior. Porque muitos donos de autoescolas não têm noção do quão importante é. Se você for pesquisar, as maiores marcas do mundo, elas estão desesperadas para proporcionar experiências positivas para os seus clientes. Desesperadas. Porque nós entendemos que existem duas coisas que, vamos dizer assim, são os maiores ativos da era da hiperconcorrência. A atenção do cliente e a experiência que você proporciona para ele. Então, quando você pega o marketing digital, as empresas, todo mundo que trabalha com marketing tem batido o tempo todo em proporcionar experiência para o seu cliente e chamar a atenção do seu cliente, o tempo todo. E se você pegar as grandes marcas, vocês vão ver que elas estão trabalhando pesado nisso. Gente, se as grandes marcas que estão bilionárias estão desesperadas por isso, você, que é dono de uma autoescola, desse tamanhozinho, lá onde Judas perdeu a meia, não tem que estar preocupado com isso. Se você pegar, por exemplo, os comerciais da Coca-Cola, por exemplo, você viu o comercial da Coca-Cola do ano passado? Cara, é lindo, lindo, lindo. Por quê? Porque fez uma alusão à questão do Covid, de um pai que sai e a preocupação da família que o pai voltasse e a felicidade do pai por poder ter voltado para a família dele, não ter morrido de Covid. É emocionante o comercial. A Coca-Cola faz você chorar nos comerciais dela. Por quê? Porque primeiro chama atenção e segundo proporciona uma experiência incrível, positiva, um sentimento maravilhoso. Assista os comerciais da Coca-Cola para você ver. A sensação é de amor, família, paz, de saudade, saudosismo. Por quê? Porque é muito legal. Porque estão preocupadas com isso. E o seu negócio, a sua autoescola está preocupada com isso? Então, gente, não adianta nada você ter um carro maravilhoso, simulador, EAD, cursos online, tudo isso, se a sua equipe não consegue proporcionar um ótimo atendimento, se a sua equipe não consegue proporcionar experiências positivas para o seu cliente. Então, invista pesado em capacitar a sua equipe para poder proporcionar experiências positivas para o seu cliente, ok? Avançando um pouco mais, o mercado ele mudou, a gente já falou sobre isso, E automaticamente, gente, com a mudança do mercado é necessário haver uma mudança em nós. E a primeira mudança é a mudança da mentalidade. Eu sempre vou falar disso aqui, vou repetir. É impossível mudar as coisas se primeiro você não mudar a sua mentalidade. Então, você que é dono de autoescola, precisa mudar a sua mentalidade e entender o seguinte: nunca mais vai voltar a ser como antes. Se você ainda está numa região onde o Detran ainda limita o número de autoescolas por números de habitantes, alegre-se, porque a maioria dos estados não tem mais isso. Hoje eu atendo autoescolas que estão em cidades com 18 mil habitantes que tem 4 autoescolas. Entende? Eu atendo cidades que tem 250 mil habitantes que tem 25 autoescolas. Acabou, meu amigo. Mudou completamente o mercado. Então você precisa mudar essa mentalidade de que... Porque, gente, é normal. Se você é único, se você é sozinho... Vocês já perceberam que normalmente um cara, quando separa da namorada ou da esposa, a primeira preocupação dele é ir para a academia? Ou quando a mulher separa do homem, a primeira preocupação é ir para a academia? Por quê? Porque eu estou casado, eu já estou em a minha garantida. Então eu não preciso me preocupar tanto em ser vaidoso, cuidar do meu corpo e da minha autoestima, porque está tudo bem, eu tenho a hora que eu quero, está em casa, é minha, já conquistei. Tanto é que a maioria das pessoas quando casa desleixa na forma de vestir, na aparência, engorda. Por quê? Então, gente, da mesma forma é um cara que está numa cidade que é sozinho. Ele tem uma autoescola sozinho lá, ele vende a matrícula por 3.500, 4.200, 5.000, tá lindo. Então é natural que esse cara entendeu o quê? Não precisa se preocupar com o atendimento, porque para onde é que esses filhos da égua vai tirar a habilitação? Vai viajar 70 km para tirar? Vai tirar comigo? Ah, não tem problema se a autoescola está caindo um pedaço, o cara chega lá, não tem nem onde sentar, que é na base do ventilador, porque não tem nem coragem de colocar um ar-condicionado. Por quê?
Agora, o mercado mudou. Eu não preciso, por exemplo, ter um vendedor. Por quê? Porque eu tenho um atendente, uma tiazinha de 59 anos, nada contra as tiazinhas de 59 anos, mas eu tenho uma pessoa lá de 60 anos, que é mais velha do que o dinossauro, atendendo meus clientes. E tá tudo bem, não sabe nem mexer no WhatsApp, tá tudo bem, porque aqui o povo vem presencialmente na autoescola. E hoje, 80% das pessoas já não vão mais na autoescola. Não vão. 80% das matrículas são feitas por WhatsApp, online. E agora? Então mudou. As habilidades exigidas pelo mercado de hoje mudou. As competências exigidas pelo mercado de hoje mudou. A sua mentalidade, ela é uma mentalidade flexível, aberta para poder você entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver para esse novo momento e quais são as competências. E mais importante, você está disposto a pagar o preço para desenvolver essas habilidades e competências? Agora você entende que esse novo mercado ele exige uma equipe com habilidades e competências diferentes e você está disposto a pagar o preço para ter uma equipe assim? Ou desenvolver, treinar, capacitar ou contratar outras pessoas que têm habilidade e competência que o mercado agora exige? Essa é uma parte muito importante. E aí eu tenho um método aqui, anota aí por gentileza, isso aqui é importante você anotar. Método ACF. Anota aí. Método ACF. Esse aqui é um método que vai garantir a mudança do seu mercado aí para você lidar com a concorrência. E o método ACF significa arroz com feijão. Por que disso, gente? Depois de atender aqui mais de 60 autoescolas, o que a gente percebe? Que as autoescolas não fazem o feijão com arroz. O básico. O básico. Matias, o que você quer falar com o básico? O cara chama no WhatsApp cedo. O cara vai responder no outro dia. Já falei disso aqui. Se você não assistiu essa aula, assiste uma aula que eu falei sobre como vender mais pelo WhatsApp. Se você atende o cliente no primeiro minuto, você tem 400% de chance de você vender para ele. Se você atende no segundo minuto, isso cai para 160%. Se você atende no quinto minuto, 60%. Imagina de 400% para 60% em 5 minutos. Teve um dono de autoescola aqui, um funcionário de autoescola, falou: Matias, eu não tive tempo de atender. Teve um monte de gente chamando no WhatsApp hoje e eu não tive tempo de atender porque agora com o tráfego pago começou a chegar muita gente na autoescola, foi corrido. Meu irmão, se vira nos 30. Se você não consegue atender, contrate outra pessoa. Mas não posso. Então não faz nem o básico, feijão com arroz. Segundo, 90% das autoescolas ou mais não tem um departamento comercial estruturado com metas, indicadores, equipe de fato de vendas, profissionais de vendas. Não tem. Isso é o básico. Qualquer empresa tem que ter um departamento comercial estruturado. É o básico. Se você não tem isso, não vai acontecer. Então, a maioria não consegue fazer o básico. A maioria não consegue dizer para o cliente: bom dia, senhor Sebastião, tudo bem? Senhor Sebastião, meu nome é Adavilson Matias, é um prazer receber o senhor, seja muito bem-vindo. Não consegue. A maioria, o cliente diz assim: bom dia, tudo bem? Quanto a habilitação AB? Ou, ele não fala assim, né? Fala de carro, de moto. Quanto a habilitação de carro? Quanto a habilitação de moto? A pessoa não tem coragem de falar: como que é o seu nome, por gentileza? Fulano. Ô, fulano, tudo bem? Meu nome é fulano, tá? É um prazer poder atender você. Você já conhece a nossa autoescola? Você já fez pesquisa de preço antes? O que te impediu de fechar antes? O que você está... Nada. A pessoa só responde assim: bom dia, e manda uma mensagem automática pronta com todos os preços. E aí fala assim: mas esse povo só quer saber de preço, só tem curioso. Não. A sua equipe que é uma bosta. Essa é a verdade. Que não conhece as regras básicas de atendimento. Não conhece as regras básicas de vendas. Então, meu amigo, é impossível você vender. Então, coloque esse método em prática aí. ACF, arroz com feijão. Faça o básico extraordinariamente bem feito. E eu te asseguro que isso será o suficiente para você lidar com a sua concorrência. Entende? Porque você está desesperado jogando o preço lá embaixo e louco por causa da sua concorrência, porque você não tem a competência e a capacidade de fazer o básico bem feito. É só por isso. Entende? Se você fizer isso, já resolveu 90% dos seus problemas. E aí depois, por último aqui nesse tópico aqui, entenda o seguinte: sem gestão comercial, o seu time de vendas nunca irá performar. Não vai. Gente, aprenda uma coisa. Existe um conselho confuso, equivocado, que os nossos pais, orientadores vocacionais, professores nos dão, que é uma bosta,
que diz o seguinte: você tem que fazer aquilo que você ama. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Trabalhe naquilo que você ama e você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Isso é uma bosta. Sabe por quê, gente? As empresas não nos pagam para fazer aquilo que a gente gosta. O que a gente gosta é beber cerveja, fazer sexo, ir pra praia. Isso a gente faz de graça, não precisa pagar a gente para fazer não. Entende? E você tem que entender isso. Gestor, você tem que entender isso. Gestor bonzinho não fica rico. Empreendedor bonzinho não fica rico. Matias, então você está dizendo para mim que eu tenho que ser um cavalo grosseiro e desrespeitoso? Não. Eu estou dizendo para você que você tem que zelar pelos seus resultados. Tem que zelar pelo seu cliente. Você tem que brigar com a sua equipe pelos metas e indicadores. Primeiro você tem que definir essas metas, depois certificar de que a sua equipe vai bater essas metas e indicadores. Se você não fizer isso, meu amigo, o seu negócio vai estar sempre em decadência, sempre em declínio. E o que acontece com o dono de autoescola? A maioria deles curte o prazer estético da coisa. Eu já falei disso aqui em uma outra oportunidade. Eu fui sócio de um grande estúdio de beleza e eu sempre brigava muito com os profissionais da beleza, os cabeleireiros, porque o cabeleireiro ele vai para a Europa, Paris e faz vários cursos, paga caríssimo. E aí chega aqui para precificar, ele é péssimo para precificar, ele é péssimo para cobrar. Por quê? Porque ele vai lá e faz o cabelo da mulher, aquele cabelo fica lindo, e ele deslumbra com aquele cabelo, e fica louco, e tira foto, e faz o antes e depois, coisa mais linda do mundo, nossa, como ela mudou. E ele fica curtindo o prazer estético da beleza do cabelo, e esquece da gestão financeira do negócio que ele precisa ter, gestão de vendas que ele precisa ter. Então, é uma briga enorme. Eu fiquei, nesse salão, eu fiquei 2 anos como consultor, prestando consultoria, e aí depois eu acabei adquirindo uma parte e entrei como sócio. E a minha briga era essa, para que eles tivessem essa parte de gestão. Então chegou uma hora que a gente transferiu toda a gestão para o salão. Então a gente contratava os cabeleireiros, que eram parceiros, profissionais parceiros, que usavam toda a estrutura e disponibilizava para o salão a mão de obra, e eles recebiam um percentual por isso. E aí nós pegamos a gestão, tiramos da mão de todos eles e passamos tudo para o salão. Por quê? Porque eles não têm preocupação com o dinheiro. Eles ficam tão preocupados com a estética. Então, às vezes, você, como dono de autoescola, fica tão preocupado em dar aula, ser um ótimo instrutor, que o aluno aprovou. É lindo. É lindo. Mas, meu amigo, se você vendeu uma matrícula para esse cara de 599, não foi nada lindo. Foi lindo para ele que passou, de graça. Mas para você vai ser uma bosta depois, quando você vier todos os encargos, as responsabilidades que você tiver, e já era, acabou o senso de alegria, ai meu Deus, meu senso de propósito, transformar o mundo. É lindo isso? É, gente. Mas se você não estiver satisfeito e feliz em fazer esse processo de transformar o mundo, não vai funcionar. E para você estar satisfeito e feliz, você tem que ter retorno financeiro. Simples assim, ok? Então entenda, sem gestão financeira sua equipe não vai performar. E na era da hiperconcorrência, uma coisa muito importante, você tem que ter uma equipe de alta performance. Por quê? Por que as concorrentes estão acabando com vocês? Porque a concorrência, gente, quando ela chega, ela faz 2 coisas. Uma, ela dissipa os clientes, pulveriza os clientes. Por quê? Porque daí, se você tinha 100 clientes na sua autoescola, só tinha você na cidade. Agora chega uma outra autoescola, se ela pegar 50%, é 50% para você, 50% para ela. Ou seja, você vai ficar por 50% as suas vendas. Entendeu a ideia? Segunda coisa que faz, normalmente jogar o preço lá embaixo, principalmente se a concorrência que está chegando não tem credibilidade ainda no mercado, ninguém conhece ela, ela precisa se posicionar de alguma maneira. E aí ela vai para onde? Normalmente, eu vou pelo preço. Como eu não tenho nenhuma outra estratégia diferente, eu vou pelo preço, eu jogo o preço lá embaixo, para eu poder chamar a atenção dos alunos, para eu conseguir aluno. Aí, se você não está preparado, não tem uma equipe comercial de alta performance, a equipe não atende bem, não consegue argumentar, não consegue gerar conexão, empatia, confiança, agregar valor ao produto, negociar, lidar com objeções, não consegue fechar. E aí? Ferrou. Então entenda que talvez a coisa mais importante nesse momento para você é ter uma equipe comercial de alta performance. Coloque isso na sua cabeça, vamos falar disso mais para frente. Vamos avançar um pouco mais aqui? Aí você fala, tá, Matias, o que eu faço então para poder lidar com tudo isso? Teve uma outra oportunidade aqui que eu falei da matriz de SWOT, mas foi em um outro contexto e eu preciso falar disso aqui agora de novo. A primeira coisa que você vai fazer é aplicar uma matriz de SWOT aí no seu mercado, no seu negócio. Gente, comenta para mim aqui, eu sim, eu não. Eu sim, eu conheço a matriz de SWOT. Eu não conheço a matriz de SWOT. Comenta para mim aqui, por gentileza. Coloca aí, eu sim, eu não. Quem conhece, coloca eu sim. Quem não conhece, coloca eu não, por favor.
E eu vou pedir para todo mundo colocar o máximo de pessoas que puder, só para poder entender, quem já conhece, entende o que é a matriz SWOT, como ela pode te ajudar aí no seu dia a dia a aprender a lidar melhor com a concorrência. Quem pode colocar para nós isso aí? Coloca para mim aí, por favor. Você coloca, eu vou tomar uma água, porque eu falo igual um louco, né? Ninguém colocou nada? É porque todo mundo sabe, ninguém sabe, o que foi? Me ajuda aí, gente. Eu falo aqui igual um doido, vocês não podem colocar só eu sim, eu não aí para me ajudar? Coloca aí, por gentileza. O Fábio colocou não, legal, Fábio, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Tá. O Douglas Fontes colocou que sim, legal, ótimo, perfeito, Douglas, obrigado, viu? O Júnior colocou que não, beleza, Júnior, obrigado, valeu. Mais alguém? Gente, por que da matriz de SWOT? A matriz de SWOT, que algumas pessoas chamam de FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. FOFA, lá na administração você aprende como FOFA. A matriz de SWOT, ela traz 4 aspectos muito importantes. Nossa, deixa eu lembrar o nome dele aqui. Eliezer, não é? Eliezer da Siga Bem. Ô, Eliezer, você está aqui, meu amigo? Que bom que você está aqui, obrigado. O Eliezer falou que conhece lá do Sebrae. Na matriz SWOT, ela traz 4 campos muito importantes. Do lado direito, a gente tem aquilo que é positivo, que te ajuda. E do lado direito, a gente tem aquilo que te prejudica, que impacta negativamente, que atrapalha. E aí ela tem o que está acima da linha, vocês vão ver que ela tem uma cruz assim, ó. Então nós temos o que está à esquerda, que são os pontos fortes que te ajudam, e nós temos do lado direito dessa cruz, dentro do risco assim, nós temos do lado direito aquilo que te atrapalha. E aí nós temos outro risco da cruz, aí nós temos que estar acima, que é uma avaliação que você faz que é interna, dentro do seu negócio, do seu departamento, da sua autoescola, da sua equipe, e abaixo nós temos aquilo que é externo. Então, o que acontece? Do lado esquerdo, do que ajuda, nós temos os pontos fortes e nós temos embaixo as ameaças. Os pontos fortes e as oportunidades. Do lado direito, nós temos os pontos fracos e as ameaças. O que você tem que entender para ficar fácil aqui para você, até porque você não está vendo a imagem, mas se você não está no grupo VIP, vai para o grupo VIP, ou então chama no direct aqui no final da live, que eu te mando o link, você entra no grupo VIP, que eu disponibilizo todo um conteúdo. Aqui do lado, aqui, eu tenho todo um material. Quem está no grupo VIP sabe disso. Eu compartilho, depois transformo tudo em PDF e mando lá para vocês. Para vocês terem noção, por exemplo, uma coisa legal, vou usar aqui o exemplo aqui do Sr. Eliezer. O Sr. Eliezer, ele participa do grupo VIP, e aí ele assiste às lives, e o que ele faz? Ele pega esse conteúdo, ele imprime esse conteúdo e disponibiliza para a equipe estudar. E achei isso incrível, gente. Isso é incrível. Então pode servir aí para você de incentivo, para você imprimir isso aqui. Ele imprimiu tudo, encadernou tudo e colocou para a equipe poder estudar. Então o que você vai fazer? Você vai sentar com a sua equipe e vai avaliar o seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer para lidar com a concorrência. Se a concorrência está aumentando, uma coisa muito importante é que eu entenda o que eu tenho de forte internamente que eu possa usar para poder lidar com essa situação. Então, por exemplo, vamos avaliar o que nós temos de forte. Nós temos credibilidade, tempo de mercado e credibilidade. Porque tem gente que tem tempo de mercado, mas não tem credibilidade, porque o atendimento é ruim, né? Então, tem o tempo de mercado e tem a credibilidade. A próxima pergunta é: como é que nós podemos usar isso a nosso favor? E como é que nós podemos usar isso como argumento de vendas para poder agregar valor ao nosso produto e nos diferenciar em relação ao concorrente? Segunda coisa, por exemplo, nós temos de forte que o nosso processo é o processo mais rápido da cidade. Um exemplo. Ok? Então, como é que nós podemos usar isso lá como argumento de vendas para poder lidar com o cliente, para lidar com a questão do preço, quebrar objeções e agregar valor e fechar com esse cliente? Um outro ponto que eu tenho, por exemplo, que é o meu carro. A minha frota é uma frota boa em relação ao meu concorrente, é um ponto forte que eu tenho. Então, por exemplo, nós temos um ótimo atendimento, a gente tem uma equipe especialista em vendas, a gente tem um programa de fidelização. Então, eu vou avaliar tudo aquilo que eu tenho de forte e eu vou usar e entender como é que eu posso usar isso a meu favor. Só que eu preciso entender também, mas peraí, o que a gente tem de fraco? A nossa concorrência tem simulador e nós não temos.
Então isso é um ponto fraco que a gente tem. É claro, gente, eu preciso desesperar porque eu tenho um ponto fraco? Não. Tem duas coisas que eu posso fazer. Usar um ponto forte para poder minimizar ou neutralizar o meu ponto fraco. Ou então desenvolver e fortalecer aquele ponto fraco, já que ele é interno, eu tenho controle sobre ele, então eu posso desenvolver. O ponto fraco meu é que o nosso atendimento ele é ruim, é demorado, por exemplo. Vou colocar isso, então meu atendimento é demorado. Cara, se é interno, mais uma vez, é seu, no seu domínio, você controla, você resolve. Ok? Então se tem um atendimento nosso que é lento, demorado, o que nós podemos fazer para poder melhorar o nosso atendimento, ser mais rápido, mais ágil? Então, eu vou fazer os ajustes necessários juntamente com a minha equipe e vou resolver isso. Aí, embaixo, eu tenho, então, as oportunidades. Cara, que oportunidades eu tenho no mercado que eu poderia aproveitar? Aí tá lá fora. Aí, gente, oportunidade eu não tenho muito controle, né? É claro que eu posso criar algumas oportunidades e aproveitar, né? Criar é meio difícil, mas eu posso aproveitar. Mas eu posso criar algumas oportunidades, mas eu posso aproveitar. Então, por exemplo, como é que eu crio uma oportunidade? Poxa, nunca teve um evento aqui na cidade de vou colocar aqui uma convenção do trânsito com palestras sobre trânsito, cuidado, saúde, prevenção, acidente. Eu vou ser a autoescola que vou proporcionar isso. Aí vai vir um monte de gente, vai conhecer minha autoescola, vai ter visibilidade, eu vou agregar valor para essas pessoas, vou gerar confiança para essas pessoas vão ter que se cadastrar, eu vou gerar uma lista de clientes que eu vou poder ligar depois e oferecer meu serviço. Se criou uma oportunidade. Mas eu tenho que estar atento quais são as oportunidades que estão lá fora, que eu posso usar essas oportunidades a meu favor. Gente, o seu concorrente chegou. Então vamos supor que lá fora, como eu conversei aqui com o Sr. Eliezer, ele comentou comigo, por exemplo, poxa, aqui não tem uma pista própria na cidade. O povo usa praça, o povo tem que ir lá para o meio do mato para poder tirar, porque não tem pista própria. Uma oportunidade que eu tenho é de criar uma pista própria, isso vai agregar valor, inclusive o meu concorrente vai ter que usar a minha pista própria, vai ter que fazer parceria comigo, eu posso alugar para ele, eu trago esse cara mais para perto de mim, então eu acabo mostrando para os meus alunos, para a região, que eu sou muito mais forte do que o meu concorrente, inclusive ele usa a minha pista. É uma coisa que você pode pensar. Então eu posso fazer isso, é uma oportunidade que tem lá fora. Poxa, acabou de abrir uma usina aqui que tem 300 funcionários. É uma oportunidade, eu posso correr lá antes do meu concorrente, fazer uma parceria com esse cara e vender para eles meus serviços. Aí eu começo, tem uma grande empresa aqui, por exemplo, que trabalha com, transporte. Poxa, eu posso ir lá fazer uma parceria com esse pessoal para poder formar alunos para eles com categorias profissionais. Então, eu preciso começar a observar quais são as oportunidades que eu tenho lá fora. E aí, gente, muita gente que se perde com a concorrência porque gasta mais tempo olhando para a concorrência do que pensando nos pontos fortes que tem e como usar, nos pontos fracos e como melhorar e nas oportunidades que tem lá fora e como que eu posso aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, eu estou agora não fechei ainda, tá? Então nunca vou falar que fechei uma coisa que eu nunca fechei. Mas eu estou em negociação com um cliente de um estado que eu não vou falar também por questão de preservação, sempre tenho muito cuidado com isso. Quando ele vira cliente meu, eu conto de onde é, mas até lá eu não vou contar. Mas eu estou negociando com um cliente aqui de um estado, e aí foi bem interessante, porque a gente conversou muito, porque ele é um cara que vem já como empreendedor há muito tempo. Então ele tem uma visão muito legal de negócio, de vendas e tudo mais, tal. E aí a gente conversou sobre a região, para poder entender o que tem na região, as oportunidades e tudo mais. E aí ele entendeu que faz muito sentido ele contratar 2 vendedores externos para fazer vendas externas. Por quê? Porque tem muitas empresas grandes que vale a pena o vendedor ir lá, visitar, construir relacionamento e fechar parcerias. Cara, é uma coisa diferente. A maioria das autoescolas não tem uma prospecção ativa. As equipes não têm meta de ligação. A maioria das autoescolas não investe em tráfego pago e não tem um consultor de vendas externa. Isso é prospecção ativa. Gente, prospecção ativa é a melhor coisa do planeta. Melhor coisa do planeta. O que é? Eu paro de ficar com os braços cruzados, esperando o cliente e vou atrás do cliente. Cara, esse é um grande diferencial competitivo para o segmento de vocês, porque a maioria das empresas não fazem isso. A maioria das autoescolas atendentes não tem meta de ligação. Vai ligar lá na farmácia e vai oferecer serviço. Não tem. Vai ligar na CDL e fazer uma parceria para poder oferecer para o comércio, os associados da CDL. Pega um sindicato, pega uma rede hoteleira, pega uma concessionária de veículos para poder indicar cliente para nós. Não tem. Faz uma parceria, acho que não tem sindicato do Uber ainda, né?
Aí faz a parceria com o sindicato do Uber aí, o sindicato dos taxistas, que os caras têm que renovar a categoria, habilitação, ninguém faz. A maioria não faz isso. Por quê? Porque não aproveita as oportunidades que tem lá fora. Então tem muita oportunidade lá fora que não estão sendo aproveitadas porque sua visão ainda está tão focada no concorrente. Anteontem, gente, eu vi um vídeo aqui que eu achei muito legal, vou compartilhar com vocês, talvez faça sentido para vocês. Aí esse vídeo, ele dizia o seguinte: imagina você, primeiro o cara perguntou o seguinte, estava num podcast e ele perguntou para o cara assim, quem é a pessoa que você mais ama? Aí o cara pensou por alguns segundos e falou, minha mãe. Ele falou, ótimo, imagina você agora que alguém sequestre a sua mãe e a coloque num prédio de 20 andares, lá em cima, na cobertura, lá em cima, está presa lá. E a única maneira de você resgatar sua mãe, de você vê-la novamente, a única maneira é você construir um outro prédio da mesma altura para você conseguir ver sua mãe e ter acesso a ela lá. Ele falou, no outro dia você levantaria reclamando para Deus, porque ó vida, ó céus, ou você levantaria e meteria a mão na massa e começaria a construir. Aí foi bem interessante que o cara falou assim, amanhã não, eu começaria a construir hoje mesmo. E eu achei incrível. Por quê, gente? Porque o cara, ao invés de estar focado no por que Deus fez isso comigo, por que eu não mereço, ó céus, ó vida, o cara está focado na solução. E esse é um erro muito grande que às vezes você, como um empreendedor no ramo de autoescola, comete, que é ficar extremamente focado no seu concorrente. Extremamente focado. Eu já atendi clientes aqui, atendo, né, alguns clientes, e quando eu fechei contrato com eles, é bem assim, ó, Matias, a gente tem que pensar numa promoção, porque o meu concorrente está acabando comigo, o cara está vendendo lá por 999 na categoria AB. E eu falo, cara, esquece isso. Deixa seu concorrente se matar, ele vai dando corda, deixa ele se enfocar sozinho. Por quê? Porque daqui 3 meses ele está oferecendo autoescola para você comprar. E eu tenho clientes meus que comprou 2, 3 autoescolas dos concorrentes, porque nós afundamos eles. Porque como eles não têm estratégia nenhuma, a gente começou a captar clientes para as autoescolas, treinar os clientes das autoescolas, e o negócio foi crescendo, o cara saiu de 15 matrículas para 60, 70, e o concorrente fez o quê? Afundou. Porque o concorrente falou que, nossa, você está vendendo 60, eu tenho que fazer o quê para vender mais? Baixar mais o preço. Nossa, você está vendendo 80, tem que fazer o quê? Baixar mais o preço. Daqui a pouco ele não tem margem. Fechou. Então, entenda isso. E aí, por último, aqui tem as ameaças. As ameaças também são externas, então não tem controle. Eu não posso lá matar meu concorrente, porque eu não tenho controle a externo. Então, as ameaças eu não controlo. Então, gente, ameaça é o quê? Poxa, fiquei sabendo que vai vir uma autoescola pro meu bairro. É uma ameaça. Vai fazer o quê? Matar o cara? O máximo que você pode fazer é correr e pegar um ponto legal lá, abrir uma outra autoescola lá para poder impedir ele de abrir lá no ponto que é bem legal ali, estratégico. Né, como eu conheço alguns aqui que pegou e fez um sanduíche, né? O concorrente abriu aqui, o outro abriu outro de lá, o concorrente ficou no meio e foi espremendo o concorrente, então o concorrente pediu para sair, não aguentou e pediu para sair. Estratégico. Mas eu não posso matar meu concorrente, então eu tenho que entender o quê? Conhecer as ameaças que eu tenho, e aí eu tenho que fazer algumas perguntas. Primeiro, como é que eu posso usar os meus pontos fortes para antecipar essas ameaças? Segundo, como é que eu posso aproveitar melhor as oportunidades para me antecipar essas ameaças, inclusive aproveitar umas oportunidades que talvez se essa ameaça concretizar, ela vai aproveitar essa oportunidade que eu não aproveitei. Agora, um outro cuidado que eu tenho que ter é que normalmente, gente, não tem problema nenhum uma ameaça encontrar um ponto forte, que é mais ou menos o seguinte, é como se fosse, deixa eu ver assim, vamos pensar uma besteira aqui, né? Tipo um carrinho pequeno aí, um carro popular bater de frente com uma carreta. Seria a mesma coisa. É um ponto fraco encontrando um ponto forte. Tá tudo bem. Uma ameaça encontrando um ponto forte. Tá tudo bem. Onde é que é o problema? O problema está quando uma ameaça encontra uma fraqueza. Então, por exemplo, tá chegando um dono de autoescola, como o cara falou para mim hoje aqui, né? Chegou um cara novinho, 45 anos, novinho, e o cara tá arrebentando no marketing aqui, tá vendendo igual um louco, e eu tô ficando. Sim. Por quê? Porque a fraqueza dele é que ele não tinha uma estratégia de captação de volume de clientes, vivia sobrevivendo de indicação dos clientes antigos e tudo mais, e chegou uma ameaça, um cara novo, que entende de marketing digital, começou a captar clientes através das mídias sociais, atropelou ele. Pronto. Por quê? Porque uma ameaça encontrou uma fraqueza. Aí, meu amigo, você tá ferrado. Então, por exemplo, você tem um atendimento que é uma bosta. Aí chega um concorrente com um atendimento maravilhoso. Uma ameaça encontrou uma fraqueza sua, acabou contigo. Então, por exemplo, seu prazo é de 10 meses
8 meses para você entregar uma habilitação. Aí chega um concorrente que entrega em 90 dias, 60 dias. Uma ameaça encontrou uma fraqueza. Aí você está ferrado. Então, o maior cuidado que você tem que ter é certificar de que a ameaça que está chegando não vai encontrar uma fraqueza sua. Entende? Porque se encontrar, aí você está ferrado. Então, por isso que a matriz de SWOT, teve até um colega aqui que foi o JJ Castro. Ele comentou isso, matriz de SWOT muito bom. Sim. Então, gente, você como dono de autoescola tem que entender da matriz SWOT. Eu vou disponibilizar isso aqui prontinho ali para você no grupo VIP, para você usar. Só se jogar no Google lá, perguntas ali da matriz SWOT, vai ter tudo lá para você. Se você precisar de ajuda, me chama aqui que eu te ajudo com o maior prazer de como aplicar, de como você fazer aí na sua autoescola. E aí uma coisa bacana, gente, não faça isso sozinho, tá? Vou fazer mais meu sócio. Não. Envolva a sua equipe. Por quê? Porque às vezes a sua equipe consegue perceber pontos fortes que você não consegue, sua equipe percebe pontos fracos que você não consegue, oportunidades que às vezes você não consegue e ameaças também que talvez você não está atento. Então envolva, a sua equipe que vai ser bem legal para você, ok? Segunda coisa, cara, realize benchmark. Aí eu vou perguntar de novo, gente, quem conhece essa expressão benchmark? Coloca aqui para mim, por favor. Sim e não. Se você conhece, se você não conhece. Realize benchmark. Quem conhece? Coloca para mim sim e não. Quem conhece a expressão benchmark? Quando vocês colocam aí, eu vou explicando para você. Gente, existe uma diferença entre otimização, adaptação e cópia. O Eliezer falou que não conhece, o Fábio também não, o Júnior conhece, o Daniel também conhece. Legal, gente, obrigado aí pelos comentários. É importante essa interação de vocês para não ficar falando o tempo todo, também sentir vocês aí do outro lado e tudo mais. Benchmark é uma expressão americana que significa boas práticas. Se fosse traduzir no sentido literal, seria ponto de referência. O que significa isso? Eu preciso ter um ponto de referência. Gente, porque se não dá para eu inovar, não dá para eu fazer diferente se eu não tenho uma referência. Entende? Nesse mundo, como se diz o povo, tem uma expressão que nada se cria, tudo se copia. Porque a maioria de nós não somos criadores, a maioria de nós somos imitadores. E por sermos imitadores, nós temos uma dificuldade em criar do zero uma coisa nova, né? Então, tanto é que a gente ficou anos aí moscando, de repente tirou o Uber e falou, nossa Deus, por que eu não pensei no Uber, gente? Negócio tão simples, estava na nossa cara, estava. Mas a gente está tão acostumado a copiar e pegar tudo pronto que a gente acaba não criando tanto. E isso acontece muito com o dono de autoescola. Se o outro vai lá e lança, por exemplo, uma promoção, o outro corre e lança também. Se o outro faz um desconto, o outro faz também. O outro faz uma ação, o outro faz também. Porque não tem criatividade. Não tem. Então, benchmark significa boas práticas. O que significa isso? Eu vou para o mercado, e aí pode ser, gente, do meu segmento ou não, e eu vou verificar quais são as boas práticas, o que essas pessoas estão fazendo, que está funcionando lá, que eu ainda não faço, que eu posso trazer e adaptar para o meu negócio. Aí a ideia aqui, gente, é diferente de copiar. Eu ir lá ver o que está acontecendo e otimizar para o meu negócio. Adaptar. Então, o que acontece? Por isso não precisa ser só segmento de autoescola, tá? Você pode ser qualquer outro segmento. Você foi numa farmácia e viu uma forma de atendimento, ou uma ferramenta que a pessoa usa, uma maneira de abordagem, você fala, cara, que legal, que diferente. Pronto, caiu a ficha. Desculpe, vou levar para a minha autoescola, vou levar a ideia, vou sentar com a minha equipe, meus sócios, meus gerentes, vamos discutir como é que nós podemos adaptar essa ideia para poder implementar na nossa autoescola. Pronto. Então você não precisa ficar querendo inventar a roda. Outra coisa, você pode fazer isso também no seu segmento. Só que tem alguns donos de autoescolas, não todos, são muito limitados. O cara nasceu num estado e vai morrer lá porque não tem coragem de atravessar a ponte. Gente, às vezes não dá para você ficar lá no seu concorrente para poder ficar vendo que às vezes o concorrente é daquele que te vê como inimigo, que não aceita você ir lá, que não gosta, que fica chateado e tal. E não dá para você ficar mandando gente espionando a autoescola do seu concorrente todo dia, porque esse negócio é chato pra caramba. Chega a ser antiético. Toda semana tem um cara lá fazendo cliente oculto e vigiando o negócio do cara. Não. Então, meu amigo, viaja. Vai para São Paulo.
vai para o Rio, vai para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são estados que têm umas autoescolas que vendem habilitação nos melhores preços do Brasil, tá? O que esses caras estão fazendo diferente? Vai para lá, viaja, conhece, vai lá como se nada com nada. Tem conferência de autoescola, participa. Tem convenção, participa. Faz relacionamento, entra numa associação, participa de uma associação, participa de um sindicato. Ah, mas eu não gosto, é uma politicagem. Cara, você não está lá para poder... Esquece. Você está lá pelo seu negócio. Fazer relacionamento, network. Escuta as pessoas, ouça as pessoas. O que as pessoas estão falando, o que as pessoas pensam do mercado, qual que é a visão que elas têm. Começa a antecipar. É uma grande oportunidade para você. Então, benchmark é isso. Tira um tempinho para poder fazer isso. E aí, gente, existe uma diferença de benchmark e pesquisas de concorrência, tá? Você pode fazer pesquisa também de concorrência, pesquisa de preço e tudo mais, tal, mas benchmark é diferente. É você andar observando o que tem de boas práticas para você trazer para dentro da sua autoescola. Isso é uma coisa muito importante. Para quê? Para você cada vez mais conseguir entregar valor para os seus clientes. Então, por exemplo, aqui o Matheus está aqui, o Matheus está desenvolvendo para nós uma inteligência artificial que cria avatares e que grava vídeos, porque tem dono de autoescola nossa que é uma luta para gravar vídeo, que tem vergonha, que é tímido, que tem medo, e a gente precisa de vídeos para poder rodar no tráfego pago. Então o que o Matheus está fazendo? Desenvolveu uma inteligência artificial, porque viu de uma outra pessoa pesquisando o mercado, acompanhando, e aí está criando uma inteligência artificial que grava vídeo para os nossos clientes. Então aquele cliente que é tímido, inseguro, que não quer gravar, a gente cria um avatar para ele e grava. Entendeu? Porque buscando coisas lá fora, inovar e tudo mais. Então isso é muito importante. Ok? Terceira coisa, estruture o seu departamento comercial. Cara, se o departamento comercial não estiver estruturado, não adianta. Crie processos, metas, indicadores de prospecção, de qualificação de cliente, de abordagem e apresentação do seu produto, de negociação, como lidar com as objeções, fechamento, pós-vendas. Tenha isso lindo, maravilhoso. Eu já falei de uma coisa aqui, vou repetir isso 500 mil vezes nas minhas lives. 64% dos vendedores brasileiros desistem do cliente no primeiro contato. 88% dos vendedores brasileiros desistem do cliente no terceiro contato. Só que de acordo com as pesquisas, 85% das vendas acontecem a partir do quinto contato. 92% dos vendedores não chegam ao quinto contato. Como é que você quer vender mais do que a sua concorrente? Se seu atendente mal fala bom dia para o cliente, manda o orçamento e nunca mais aborda o cliente. Meu amigo, não dá. Eu até brinco, né? Sabe aquela, tem uma piada, vocês me perdoem falar disso, mas eu vou falar. Sabe aquela piada que você fala, o cara está esquentando para o outro comer? É o que você faz quando você vai lá, fala com o seu cliente, manda proposta para o seu cliente, não tem follow-up, não acompanha esse cliente. Se você pegar a sua equipe, por exemplo, e perguntar para eles quantos atendimentos você fez hoje? Não sei. Quantos eram homens, quantas eram mulheres? Não sei. Quais os serviços que as pessoas mais pedem? Não sei. De onde esses clientes vieram? Não sei. Qual é a data e o horário de retorno desse contato que você terminou agora? Não sei. Meu amigo, um contato com o cliente só serve para duas coisas. 1, fechar. 2, gerar um novo contato. Se eu não fechei com o cliente, obrigatoriamente eu não posso sair desse contato sem gerar uma nova data e horário de contato. Não posso. Obrigatoriamente. Eu já falei disso aqui, quem assistiu minha outra live aqui, o César estava aqui. Eu falei a primeira vez com o César no dia 11 de maio de 2023. O César é cliente nosso há 60 dias. Eu fechei com ele há 2 meses atrás. Eu falei com o cara há mais de um ano, toda semana, para fechar agora. Entende? Se você não tiver processos comerciais bem definidos, meu amigo, lembre-se que eu falei lá atrás, se você não tiver gestão comercial, a sua equipe não performa. E se você não performa, o seu concorrente vai performar. Simples assim. Ok? 4. Entenda o que o cliente está buscando na era da hiperconcorrência. Gente, não adianta você virar para mim e falar, Matias, o cliente só quer preço. Mentira. Eu falo isso para você seguramente. Mentira.
Porque eu tenho autoescolas aqui que saiu de vendas de R$800, 799 para vender matrícula por 1.800, 1.900, 2.100. E está vendendo. Eu já falei várias vezes aqui, por exemplo, com a Vanessa. Inclusive, a Eliceia está aqui, ó. Eliceia, gente, já está numa autoescola chama Parecis, fica em Campo Novo do Parecis. Eliceia é nossa cliente desde setembro do ano passado, da autoescola da Samila. Para vocês terem noção, é uma cidade que tem 37 mil habitantes, tem 4 autoescolas. A Eliceia vende uma média de 60 matrículas numa cidade com 37 mil habitantes e 3 concorrentes. Entende? Ai de você se falar em dar desconto lá para a Samila. Tô errado, Eliceia? A Samila fica louca, não aceita de jeito nenhum vender com desconto, é valor cheio. E ela arrebenta de vender. Entendeu a ideia? Mas por quê? Tem todos os processos comerciais bem definidos, tem todas as metas bem definidas. A Eliceia é ótima para poder acompanhar, é uma ótima vendedora, uma ótima gestora. E aí, meu amigo, a coisa flui, a coisa funciona. Fala aqui, Eliceia, é ou não é assim? Comenta aqui, senão depois eu falar para mim que eu estou inventando aqui. Eu gosto de matar a cobra e mostrar a cobra morta. Entendeu a ideia, gente? Então, você tem que entender isso. E aí, o que o cliente está buscando hoje? Eu já falei disso aqui em um outro momento, mas vou repetir bem rapidamente. Pega um livro chamado Gestão de Vendas Complexas. O autor é Jeff Tal. Esse cara, ele fala das eras das vendas e ele fala da era do produtário, que foi de 1955 a 1975, que o foco era o produto. Eu tinha que saber falar bem do produto para poder vender. Acabou em 1975, tá, gente? Se você está vendendo ainda focado em só falar bem do produto, você está atrasadíssimo em 50 anos. Aqui, ó, a Eliceia pegou e falou aqui, ó, é verdade. E aí da Aliança, que é a Vera, falou top. Vera, você fechou quantas matrículas mês passado? 50, 40? Quanto foi que você vendeu lá? Que a Vera também é a mesma coisa, tá, gente? E aí, olha só. E aí ele fala de 1975 a 1955, que era a era de ouvir o cliente. Então, a gente tinha que saber fazer perguntas para poder ouvir o cliente para entender a real necessidade. Só que agora ele fala que de 1995 para cá, nós estamos vivendo na era da experiência. E que na era da experiência, nós precisamos proporcionar humanização, singularidade e experiência. Então, gente, o cliente na era da hiperconcorrência não está buscando só preço. A V4 Company lançou uma pesquisa no início do ano, acho que foi em março, se não me engano, fez uma pesquisa para poder avaliar isso, o que o cliente está buscando. Ainda 69% dos brasileiros que responderam às pesquisas preferem qualidade, preferem atendimento bom, preferem experiência a preço. Então, meu amigo, para de falar que o povo só quer saber de preço. Quando você fala isso para mim, você está dizendo para mim que você é incompetente em agregar valor ao seu produto. Porque é natural, gente, que o cliente vai chegar e perguntar para você quanto custa a CNH? Quanto custa a carteira de moto, de carro? É normal ele perguntar isso. Só que isso não é, é uma consulta, mas é só curioso. Não! É curioso para você que é incompetente. Para quem é um vendedor profissional, entende que isso é o quê? Oportunidade de vendas. Cara, eu só preciso que o cliente venha até mim. O que ele vai perguntar sobre o meu serviço não importa. Você está perguntando pelo preço, você está focado, não importa. O cliente chegou até mim, é uma porta que abriu, é uma oportunidade que eu tenho para vender. E como é que eu faço isso? Primeiro, gerando empatia, conexão, confiança. Segundo, entendendo a real necessidade desse cliente. Terceiro, agregando valor. Quarto, indo para a parte de negociação, lidar com as objeções e fechamento. Pronto. É simples. Vendas no WhatsApp, gente, tem um tripé. Primeiro eu gero conexão, entenda a necessidade, depois eu apresento a proposta. E o que você faz na autoescola? Apresenta a proposta primeiro. Já era, irmão. Perdeu. Porque você queimou todas as outras duas etapas. Primeiro eu gero conexão, depois eu entendo a necessidade, depois eu agrego, depois eu apresento a proposta. Não apresente a proposta sem antes conectar com o cliente e entender a real necessidade. Mas o cara está apavorado querendo saber de preço. Foda-se.
Diga para o seu cliente seguramente: senhor Sebastião, pode ficar tranquilo. Eu vou lhe fornecer todas as informações, inclusive o preço. Porém, antes, para que eu entenda exatamente o que o senhor está buscando e se a nossa escola tem a real capacidade de entregar isso que o senhor está buscando, eu preciso lhe fazer 2 perguntas. Tudo bem? Tudo bem. Você faz as 2 perguntas inteligentes para você entender logo qual que é a necessidade dele e o que é importante para ele nessa aquisição. Aí depois você apresenta a sua proposta, ok? Antes, não. E aí, quinto, invista em atendimento de qualidade. Gente, crie um sistema de feedback aí, pessoal da escola. Você pode trabalhar com isso de 2 formas. Primeira forma, você pode fazer o seguinte: você é o dono da autoescola, então vamos supor, eu vou pegar aqui a Vera. A Vera foi lá e atendeu 20 clientes hoje, que a meta dela é 20 clientes. Amanhã mais 20, de modo que no mês, nos 22 dias trabalhados, ela atendeu 440 clientes. Se ela seguir a meta direitinho, ela vai atender isso. Beleza. Eu, como dono de autoescola, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 20 desses clientes, 10 desses clientes, ou 5 que seja, e eu vou fazer uma pesquisa por amostragem. Eu vou ligar para esse cliente: bom dia, senhor fulano, tudo bem? Meu nome é Adavilson Batista, sou aqui da Autoescola X. A nossa atendente fulana de tal te atendeu hoje, te atendeu ontem, você vai ver lá o dia que ela atendeu o cliente. E eu faço parte da equipe de relacionamento com o cliente. Eu estou entrando em contato com o senhor para verificar se o senhor foi bem atendido, se ela foi atenciosa, se ela conseguiu tirar todas as dúvidas do senhor, blá, 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 blá. Daí eu vou classificar. Se o senhor pudesse dar uma nota para ela de 0 a 10 em termos de atendimento, que nota seria? Aí eu vou lá colocar. Uma nota de 0 a 10 em relação à segurança, confiança. Vou colocar carisma, enfim, você vai colocar algumas opções que você quer. Tudo certinho. Ele vai dar nota. Aí você der uma nota muito baixa, por exemplo, deu uma nota 3, 4, 5. O que o senhor acha que faltou para que essa nota fosse um 8, um 9, um 10? Aí o cliente fala: olha, faltou carisma, faltou segurança, faltou interesse em mim, enfim. Ela vai falar: faça isso com 5 clientes. Você fez uma pesquisa por amostragem. Aí você vai pegar essa informação, vai sentar com a sua atendente e você vai conversar com ela sobre aqueles pontos. E é importante você apresentar para a sua equipe: olha, a partir de agora vamos ter um sistema de pesquisa de satisfação, vai funcionar assim, 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 e serão esses itens que nós vamos avaliar. E aí você pode até pensar em colocar uma bonificação para as pessoas que ficar com tudo nota acima de 8, entendeu? Algo do tipo aí, para você melhorar a qualidade do seu atendimento. Isso faz toda a diferença. Uma outra coisa que você pode fazer é criar, por exemplo, um link do Google Docs. Lá no Google Docs, se você não souber fazer isso, vai lá no YouTube que tem um videozinho de facinho que você aprende a fazer um link do Google Docs. E você cria lá algumas perguntas que o cliente responde. Isso já cai direto numa planilha de Excel. Você consegue exportar todas as informações, nome de cliente, telefone do cliente, tudo mais. Se você já estiver fazendo, por exemplo, aula com você, até o nome do instrutor você consegue colocar, e nota para o instrutor, tudo. Nota para o atendimento, nota para o instrutor, você consegue colocar tudo. O cliente responde. Então o que você faz? Olha, fulano, eu vou encaminhar para você, porque para a gente é muito importante. Nós queremos cada vez mais melhorar a qualidade do nosso atendimento, o serviço que nós prestamos para os nossos clientes. E para isso, o seu feedback é muito importante. E eu preciso encaminhar para você uma pesquisa de satisfação que você vai levar apenas 3 minutos para poder responder. São apenas 3 perguntas, 5 perguntas, você vai lá pensar nas perguntas. Você poderia fazer isso para nós, por gentileza? Gente, as pessoas, elas sempre têm prazer em sentir que elas fazem parte, que é importante a opinião delas para vocês. E aí você vai pegar, claro, tem gente que não vai responder, tá tudo bem. Eu não preciso que todos respondam, mas eu preciso ter uma pesquisa por amostragem. Então, se eu mandei para 20, 10 respondeu, tá ótimo, porque dali dá para eu ter uma média de como é que está a qualidade do meu atendimento. E aí, gente, pega aqueles pontos que você entende que é importante, e aí você vai avaliar, e você senta individualmente com cada atendente que foi sinalizado e dá o feedback para ele e cria ação de melhoria. A mesma coisa com o instrutor e tudo mais, tá? Isso é muito importante. Uma coisa muito importante também, gente, é um suporte personalizado. O WhatsApp, no ano passado, para vocês terem noção, o WhatsApp foi responsável por 65% das conversas iniciadas no Brasil. Ou seja, a maior ferramenta de comunicação do país hoje é o WhatsApp. É uma ferramenta incrível, mas para algumas autoescolas tem se tornado uma arma. Por quê? Porque não sabem usar o WhatsApp. Negócio de lista de transmissão.
não consegue chamar o cliente por nome lá, conversar com o cliente individualizado, um atendimento personalizado, não tem um pós-vendas, isso é muito importante. Tem muita autoescola que não sabe nem quando é que o aluno fez um ano que tirou a habilitação para oferecer um novo serviço e fica esperando que o aluno volte. Deus abençoe que ele volte um dia. Cara, não funciona. Por exemplo, os nossos clientes aqui, se eu pegar qualquer um dos nossos clientes que segue a risco o nosso método aqui, se eu falar, por exemplo, LCEA, pega para mim todos os clientes que você atendeu em setembro do ano passado, a LCEA tem. Verifica quem fechou e que vai fazer um ano agora em setembro. Ela tem. LCEA, pega para mim todos os clientes de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, que cotaram com você e não compraram. Ela tem. Verifica quantos eram homem, quantos eram mulher, quem queria categoria A, quem queria categoria B, quem queria categorias profissionais. Ela tem tudo. E isso, gente, facilita muito a vida. E você, como dono da autoescola, precisa ter isso aí, tá? Depois, uma coisa muito importante, gente, diferenciação de serviços. Quando a gente fala em lidar com concorrência, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é: eu preciso inovar. Esquece essa bosta de inovação, gente. Inovação só serve para quem está fazendo o básico bem feito. Então, antes de fazer o básico bem feito, então quando alguém fala, Matias, me ajuda a pensar numa coisa diferente que uma autoescola, a primeira pergunta que eu faço: você faz o básico bem feito? Se não, esquece inovação, gente. É besteira essa coisa de querer inovar. Inovar é para quem já está fazendo o básico bem feito. Aí, vou inovar. Não, comece com o básico bem feito. Aí, depois você vai precisar inovar. E aí, uma coisa bem legal aqui que o Eliezer falou, gente. Show, obrigado, Eliezer. Ele falou o seguinte: olha, a gente sabe da necessidade e não põe em prática. É como se o médico identificar a doença, indicar o remédio e o paciente não tomar. É exatamente isso. Gente, eu falo aqui, eu brinco muito com os meninos, né? Que às vezes, por exemplo, o Matheus, ele fala: Matias, cara, suas lives são incríveis, você entrega um conteúdo incrível. Eu falo: Matheus, eu acho que é uma bosta o que eu entrego, de verdade. Por quê? Porque eu falo assim, porque é o básico, velho. É o básico. Eu estou falando para as pessoas fazer o básico. E mais interessante, foi aquilo que eu falei lá no começo. O que as pessoas de sucesso têm em comum com as que não têm sucesso? Ambas sabem o que precisa ser feito, senhor Eliezer. Todos sabem. Tanto é que é tão engraçado que nas minhas reuniões eu pergunto para os clientes assim, normalmente. Primeiro eu pergunto para eles quais são as maiores dificuldades. Aí tem uma pergunta que de vez em quando eu faço, que é a seguinte: o que você acredita que você precisa fazer para alavancar as vendas aí? É muito normal, porque eu faço: nossa, Matias, eu preciso prospectar cliente, porque meus clientes estão pouco, e eu preciso ter uma equipe boa que converta vendas. Pronto. Ele sabe o que tem que ser feito, todo mundo sabe, só que não faz. E aí essa é a grande diferença, é fazer, entende? Por exemplo, hoje a nossa assessoria é uma assessoria muito diferente de todas as outras. Por quê? Porque amanhã, inclusive você pode acompanhar aqui, eu vou postar um conteúdo que eu criei falando sobre as redes sociais não irá salvar a sua autoescola. E não vai mesmo. Por quê, gente? A rede social por si só, atrair cliente por si só, é só a primeira fase. Quando você pensa num funil de vendas, eu falo que uma venda de sucesso, ela tem 9 etapas. A primeira etapa é a prospecção. O tráfego pago só faz a prospecção. A parte de gerar empatia, conexão e confiança é do vendedor. A parte de entender a real necessidade do cliente é do vendedor. A parte de agregar valor ao serviço é do vendedor. A parte da negociação é do vendedor. A parte de lidar com as objeções é do vendedor. A parte de fechamento é do vendedor. A parte de follow-up e acompanhamento é do vendedor. O tráfego pago, as redes sociais, só faz a primeira parte para você. Por isso que eu falo, o tráfego pago só não é a 10ª maravilha do mundo, porque as outras 8 partes do processo de vendas dependem do vendedor. Então, não adianta só o tráfego pago. Por isso que a nossa assessoria, além de fazer a parte do tráfego pago, a gente faz toda a parte de treinamento de equipe, implantação de metas, indicadores, dar feedback, tudo isso por quê? Para poder ajudar o dono da autoescola e a equipe a fazer o básico bem feito, entendeu? Então, você pode sim diferenciar o seu serviço? Pode. Você pode trabalhar com aulas personalizadas, isso é muito importante. Você pode melhorar a qualidade dos seus veículos. Hoje, claro, existem leis que acabam forçando você a não ter carros tão ruins, né? Investir na qualidade dos instrutores. E aí, gente, lembre-se, no Brasil, 87% das demissões
acontece por questões comportamentais e 13% por questões técnicas. Normalmente o instrutor não é ruim tecnicamente. É claro que quando o aluno começa a reclamar, eu já atendi algumas autoescolas que os alunos estão reclamando do instrutor por questões técnicas, aí é o problema. Mas a maioria não tem reclamação, questão técnica, tem reclamação de questões comportamentais. Tanto é que você contrata alguém para a sua autoescola, normalmente você desliga essa mesma pessoa por questões comportamentais. Então, quando eu falo em investir em qualidade da equipe, investir em qualidade do instrutor, eu não estou falando só de questões técnicas, tá? Porque normalmente a maioria dos instrutores são bem capacitados tecnicamente. Mas você tem que investir neles também em questões comportamentais. Então, por exemplo, eu falo muito aqui para a autoescola, olha, na nossa mentoria, que a gente vai ter um treinamento semanal de vendas, toda segunda-feira a gente faz um treinamento de vendas para os nossos clientes aqui, para poder melhorar técnicas, argumentação, relacionamento com o cliente. E eu sempre falo, coloca o instrutor. Por quê? Porque a gente fala muito de relacionamento com o cliente, a gente fala muito de criar conexão, empatia, confiança, de ter inteligência emocional. E é muito importante que o instrutor participe desse tipo de treinamento. Por quê? Porque, gente, o instrutor ele passa muito mais tempo com o aluno do que você, que é dono da autoescola, do que você que vendeu para ele. Você vendeu, acabou, está na mão do instrutor, ele vai ficar lá 20 aulas com o instrutor, dependendo do aluno, até 40 aulas com o instrutor. Vira amigo, irmão de infância. Isso se o instrutor tiver capacidade de criar conexão. E aí, gente, esse instrutor ele pode ser uma fonte de indicação muito grande para você. Uma fonte muito grande de feedbacks para você, de depoimentos para você. E às vezes as autoescolas não usam isso, não tem um programa de indicação para o instrutor. Às vezes até pede, mas não treina o instrutor como pedir uma indicação. E aí o instrutor às vezes até quer ajudar, mas não sabe nem como fazer. Então você tem que usar isso a seu favor, tá? E aí depois, tem uma equipe de vendas capacitada. Gente, essa parte que ela é extremamente importante. Não adianta você querer diferenciar da sua equipe, da sua concorrência, se você não tiver profissionais experientes na área de venda. Lembre-se, atendente atende, vendedor vende. Atendente, secretária não são vendedoras. As atendentes, secretárias em essência, são pessoas mais tímidas, mais introvertidas, porque elas são mais detalhistas. São poucas que têm perfil de vendedoras. Aí às vezes o dono da autoescola quer forçar a coitada da menina, que não tem perfil nenhum para venda, vender. Não é que ela não quer, não é que ela não se importa, que ela não tem interesse, é que ela não tem perfil, gente. Não vai. É como se você pegasse eu, por exemplo, e falar, Matias, a partir de agora vai cuidar do financeiro, trancado numa sala sozinho com Excel. Eu morro, suicido. Porque meu negócio é gente, é relacionamento, é venda. Isso eu sou foda, eu sou muito bom com isso. Mas é o que eu sou bom, é o meu talento. Então não adianta querer eu colocar outra coisa. Às vezes você tem uma secretária que é maravilhosa, uma atendente que é maravilhosa, você quer forçar a coitada a virar vendedora e não vai. Aí você acha que a pessoa não quer, que não tem compromisso. Não é porque não é a aptidão dela. Então deixa ela no atendimento, lá na secretária, e contrata um vendedor de verdade que tem experiência com vendas. Aí a coisa vai andar. Capacite o seu time de vendas. Ainda que você é nosso cliente aqui, que participa de um treinamento de vendas toda semana, não precisa ficar esperando só pela gente. Você também pode fazer os seus próprios treinamentos aí dentro de produto. Porque eu não treino o seu vendedor sobre produto. Eu não treino. Eu não sei dar aula sobre simulador. Não é a minha praia. Meu negócio é vendas. Então, se você tem que dar aula sobre um produto específico que você acabou de lançar, é você que tem que fazer isso. Porque o seu vendedor ele tem que entender de mercado, ele tem que entender de serviço que você vende, ele tem que entender de técnicas de venda, ele tem que entender de perfil comportamental, ele tem que entender de gente. Simples assim, ok? Crie uma cultura de alta performance aí na sua autoescola. Gente, não aceita menos do que uma meta batida. Não aceite. As empresas têm que focar em criar uma cultura de alta performance, que toda a equipe esteja empenhada em construir resultado. Eu não posso ter um vendedor, entre aspas, aí, que às vezes não é vendedor, é atendente, que para ela, se ela atendeu um cliente, atendeu 100, é indiferente. Se ela tem 5 dias que ela não vende, e se ela vende todo dia, é indiferente. Não posso. Eu não posso ter uma vendedora que ao final do dia, às 18 horas, ela vai embora feliz da vida como se tivesse fechado 1 milhão de vendas. A vendedora ela tem que ficar incomodada. Se num dia ela não vender, ela tem que ir embora incomodada. Não tem que dormir à noite preocupada. O que eu vou fazer amanhã para poder vender? Vendedor de verdade é assim. Então, se você tem um vendedor que deu 18 horas e vai embora feliz da vida, porque não fez nenhuma venda e ele está rindo, e obrigado, gente, até amanhã, bom descanso.
O cabra, quando é vendedor, chegou ao final do dia que ele não vende, ele tem que estar mal, chateado e se preocupando com o que ele vai fazer no dia seguinte para poder vender. Aí, para fechar o nosso bate-papo de hoje, aí tem algumas outras coisas que não vai dar tempo de eu falar, mas eu vou dispondo isso para vocês lá no grupo VIP, tá bom? Gente, agregue valor ao serviço. Isso aqui é a coisa mais importante, agregar valor ao serviço. Eu coloquei aqui 22 coisas que você pode falar para agregar valor ao serviço. Lembrando que para agregar valor ao serviço, aquilo que eu estou falando tem que estar alinhado àquilo que é importante para o meu cliente. Então, por exemplo, se é importante para o meu cliente que o carro que eu vá tirar tenha ar-condicionado, não adianta eu estar falando para ele que o processo é rápido. Não adianta. Entende? Se é importante, por exemplo, para o meu motorista que o instrutor seja mulher, não adianta eu estar falando para ele que o carro que ele vai tirar é o carro mais moderno do mundo, porque não está alinhado com aquilo que ele está buscando. Então, gente, aqui você tem tempo de mercado, é uma coisa que você pode usar, que dá para agregar valor usando tempo de mercado. Muita gente está buscando autoescolas de confiança, porque tem um monte de autoescola pilantra, vocês sabem disso, que foge com o dinheiro do aluno, que o aluno paga, desaparece, some, vocês sabem disso. Então, isso aí dá credibilidade. Localização de fácil acesso, isso facilita muito, é uma credibilidade. Estacionamento próprio, pista própria, quantidade de condutores formados, frota, qualidade dos instrutores, prazo do processo, case de sucesso de alunos que formaram você, vídeos, áudios, fotos, depoimentos, índice de aprovação, simulador se você tem, isso faz diferença se o seu concorrente não tem. Aulas online, EAD faz diferença. Serviços exclusivos, talvez você tenha algum tipo de serviço exclusivo que só você oferece, por exemplo, categorias profissionais, categorias especiais, carros adaptados, né, para pessoas deficientes. Tudo isso pode ser um serviço exclusivo que você oferece. Espaço para treinamento. E não só espaço, tá, gente? Às vezes todo mundo talvez tenha espaço, mas talvez o seu espaço é diferenciado, climatizado, cadeiras confortáveis. Tem autoescola que tem daquela cadeira durinha ainda que você senta, a bunda fica quadrada no decorrer do dia. A estrutura física, isso chama muita atenção, porque a estrutura física passa credibilidade. Garantia, se você tem algum tipo de garantia para esse aluno, fala dessas garantias que você tem. Se você tem alguma política de reembolso, fala disso para ele. Condições de pagamento pode ser um grande diferencial. Aí, gente, lembre-se, condição de pagamento não tem a ver com desconto, tá? Pelo amor de Deus. Então, por exemplo, tem autoescola que trabalha só com cartão de crédito. Eu entendo, respeito, mas lembre-se, 80% da população brasileira não tem cartão de crédito. Os 20% que tem, 80% não tem limite. Então, talvez você possa trabalhar com boleto, mas desde que esse boleto esse cliente paga até finalizar o processo. Então, se o processo vai finalizar em 90 dias, eu vou fazer uma entrada mais 2, uma entrada mais 3, vai depender de como você vai conduzir aí para que você não tenha um índice de inadimplência alto. Então você tem que pensar nisso também. Ou uma entrada menor para poder facilitar. Então são coisas que você pode fazer para agregar valor. Suporte pós-vendas, isso faz toda a diferença. Acompanhamento personalizado, tirar as dúvidas das pessoas, ter um canal para poder tirar dúvidas, se colocar à disposição. Bônus, eu prefiro bônus do que desconto, tá? Aí você pode trabalhar com aulas extras, técnicas avançadas de direção defensiva, enfim, um monte de coisa, dicas para evitar multas, dicas para evitar nervosismo na hora de fazer habilitação, uma série de coisas que você pode pensar aí para essa pessoa. Plantão, tira dúvidas, aí vai. Serviço de deslocamento, inclusive a gente tem uma autoescola nossa aqui, que ela oferece serviço de deslocamento, pega o aluno, leva o aluno, busca o aluno, que é um diferencial, você pode pensar nisso. Horários flexíveis, tem muito disso, né? Tanto para as aulas teóricas quanto para as aulas práticas. Parceria com empresas que oferecem descontos, tem muitas empresas que fazem isso, né? Autoescolas que buscam isso. Como eu falei aqui para você pode montar uma equipe de venda externa, enfim. Outra coisa, tem autoescolas que tem um sistema de delivery que vai lá no cliente, leva o contrato, ele assina, traz para o cliente não ter que vir na autoescola. Tem cliente que às vezes não tem tempo, está trabalhando, está corrido. Então vou lá, tem um mototáxi que vai lá, leva o documento, claro, assina, traz de volta, pega tudo que precisa, faz todo o processo para poder facilitar, tá? E aí, acho que vai dar tempo de eu falar mais um ainda, que eu queria acabar 9h40. Gente, pensa num sistema de marketing eficiente. Não é só porque eu sou aqui de uma agência de marketing que eu estou falando isso para você não, tá?
Porque se você fizer uma pesquisa, é uma tendência mundial as empresas usarem estratégias de marketing para atrair clientes. Hoje, vocês, donos de autoescola, precisam de volume de oportunidade de vendas, porque com a concorrência, os clientes foram pulverizados. Então, agora você tem baixo volume, porque as autoescolas, como não tem uma prospecção ativa, não tem um call center, não tem atendente ligando para poder prospectar, não tem vendedor externo, não tem uma busca ativa de cliente, elas vivem de quê? Indicação. Gente, viver de indicação é passar fome. Indicação é uma das formas de prospecção de clientes. Você precisa entender que você precisa capilarizar, ter várias formas de captação de clientes. É Instagram, Facebook, Google, YouTube, LinkedIn, TikTok, vendedor externo, vendedor interno ligando, indicação. Você tem que ter várias formas de atrair cliente. Porque se você vive uma forma só, você está ferrado. Já viu aquele ditado dizer assim, nunca coloca todos os ovos numa cesta só? Sim. Nunca coloca todos os ovos numa cesta só. 2. Nunca tenha só cestas. 3. Nunca tenha só ovos. Simples assim. Então, quando fala de prospecção de cliente, gente, a coisa mais importante do seu negócio hoje é prospecção. Porque você precisa de volume de oportunidade de vendas. Desculpa. Você precisa de volume de oportunidade de vendas. E a maioria das autoescolas tem um baixo volume de oportunidade de vendas. Tem autoescola que tem uma meta de 50 matrículas, mas está recebendo 30 orçamentos por mês. Gente, o melhor vendedor do mundo, se ele vendesse para 100%, ele ia vender para 30%. Como é que ele vai chegar a 50 matrículas se ele só recebe no mês 30 pessoas solicitando o seu serviço? Não faz sentido. Então você tem que ter volume de oportunidade de vendas. E hoje a maneira mais assertiva de você ter volume de oportunidade de vendas é através das mídias sociais, tráfego pago. E é claro, gente, quando eu falo mídias sociais, não estou falando só de Facebook, Instagram. Tem o Google, que é uma plataforma maravilhosa. Tem o YouTube, que é maravilhoso. Tem o TikTok, tem o LinkedIn, tudo. Então, tudo isso, tá? Conteúdo relevante. Gente, não fique postando só fotinha do aluno para aprovado. Começa a criar conteúdo. Você segue o nosso perfil aqui? Eu vou falar isso aqui com muita segurança. Vou falar disso também com muita humildade, mas com muito orgulho. Eu dou minha cara a tapa se existe algum outro perfil no Brasil que entrega mais conteúdo voltado para a autoescola do que nós. Você já entrou aqui no nosso perfil? Se você quiser ver até sobre o sistema de remuneração da sua equipe, tem aqui. Se vale a pena contratar uma equipe comercial ou não, aqui tem. Todo o conteúdo, como contratar, como fazer o recrutamento de seleção, tem tudo aqui para você. Tudo. Ó, alguém mandou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Caramba, não tô acreditando. A Alessandra Guiar, caramba, mandou aqui, ó. Saudade, meu amigo. Sorte quem tem teus ensinamentos. Obrigado, minha querida. É um privilégio receber você aqui. Eu já falei disso aqui em outro oportunidade, pessoal. Eu fui treinador de vendas, treinador de coach por mais de 10 anos. E a Alessandra foi uma pessoa que foi minha aluna na formação em coaching. Que bom te ver por aqui, minha amiga. De verdade, obrigado, tá? Sinto muita falta da sala de aula do coaching. Por questão de agenda, eu não estou mais com a formação em coaching. Virou uma correria, mudou muitas coisas. Mas para vocês terem noção, gente, uma formação em coaching tem uma média de 96 horas presenciais. Começava, por exemplo, de quinta a domingo. Às vezes ia tipo das 8 horas da manhã à meia-noite. Aí eram 4 encontros no modo, depois de 30 dias voltava de novo 4 encontros. E acredite, eu ficava essas 96 horas falando das 8 da manhã às 10 meia-noite, falando o dia inteiro para formação em coaching. Legal, que bom te ver por aqui. E aí, gente, então crie conteúdo relevante. Você vai ver aqui que a gente está o tempo todo buscando criar conteúdo relevante para dono de autoescola, sobre como contratar pessoas, sobre como criar metas, indicadores, como fazer gestão comercial, como atrair novos clientes, como agregar valor ao cliente. A gente está sempre entregando conteúdo aqui para vocês. Então é muito importante que você não só poste fotos. A gente tem um monte de depoimentos. Você pode ver que de vez em quando eu vou postando os depoimentos, mas eu vou intercalando, para não ficar uma coisa só chata, só depoimento de cliente nosso. Então, intercala, coloca o depoimento de cliente, mas coloca conteúdo. Por exemplo, uma coisa que é muito interessante, a gente atende aqui uma autoescola, que é a Autoescola Brasiliense, que é a maior autoescola que a gente atende aqui, tem 25 unidades. Eles têm psicólogos, eles têm coaches,
que trabalha com aqueles alunos que têm dificuldade emocional, que não conseguem dirigir, tem muito medo. Isso é muito importante para poder... É um valor diferente, é uma coisa diferente. Muita gente no mercado tem carro e não dirige, tem carteira e não dirige, por medo, fobia. Às vezes sofreu um acidente, presenciou um acidente, aconteceu alguma coisa, tem um trauma. Então eles têm profissionais especializados em curar essas pessoas, ressignificar esses traumas para que as pessoas dirijam. Então é importante você começar a criar conteúdo também para o seu perfil, para poder agregar valor às pessoas que seguem você. Ok? Bom, pessoal, eu ainda tenho aqui mais 3 pontos. Aí eu pergunto para vocês, eu entrego esses 3 ou encerro a live? Fala para mim aqui. Entrega ou encerra? Aí vocês é que vai definir. Se vocês falar entrega, eu finalizo os 3 pontos. Se vocês falar encerra, eu encerro. Comenta aqui para mim, por gentileza. Porque senão fica muito tempo a live. Eu não importo, tá? Eu tô aqui para poder contribuir com vocês. Mas é vocês que vão falar, porque eu também não quero ser desrespeitoso. Cecilane, minha querida, você tá aqui, eu não tinha te visto. Que legal que você tá aqui. Cecilane é uma cliente nossa da Autoescola Florença, lá de Campina Grande. Me ajuda aqui, é Santa Catarina ou Paraná? Eu sempre confundo, tá, Cecilane? Me perdoa, acho que é Paraná, não é? Campina Grande, é Paraná, Campina Grande no Paraná. Ó, a Cecilane falou para entregar, a Ariana falou para entregar, e o Eliezer também, e o Júnior. Ó, então eu vou entregar. Gente, falei aqui do marketing eficiente, uma coisa importante: reputação e avaliações. Essa parte aqui é uma parte muito importante. Por exemplo, hoje, o Google tem uma coisa muito importante lá chamado Google Meu Negócio. Que é quando você vai lá e joga, por exemplo, Autoescola Florença no Google. Vai aparecer do lado direito as fotos, vai aparecer o endereço, o site, para você ligar, e vai aparecer abaixo as avaliações. Quantas avaliações tem e a nota. A nota é de 0 a 5 e aí vai ter a nota. E ali vem todo um feedback das pessoas. Gente, tem autoescola que não tem aquele perfil lá. E tem autoescola que tem um perfil com notas apavorantes. Comentários desesperador. Cara, hoje é muito raro alguém comprar de você nessa era da hiperconcorrência sem dar um Google antes. O Google é a maior ferramenta de busca, de pesquisa do planeta. Quem assistiu minha aula lá falando sobre investir em tráfego pago, lá eu trago todos os dados de quantos acessos tem por mês no Google, quantas pesquisas a nível mundial e a nível nacional. É impressionante. Eu não vou falar agora porque eu não me lembro os dados, tá? Mas eu fiz uma pesquisa para dar uma aula aqui para vocês. Então, gente, invista naquilo ali. Invista. Vou contar para vocês aqui. Eu tive um barbeiro. Eu morei 10 anos no Mato Grosso. Sou de Goiás, morei 10 anos no Mato Grosso, Cuiabá. E o Douglas, que é um grande amigo, fez a formação em coaching comigo. E aí eu conheci ele na formação em coaching e virei cliente dele por mais de 8 anos. Eu só fiz a minha barba e o meu cabelo, que não tem muito, com ele. E é um cara incrível, porque Matias, eu quero mudar, e ele estava sempre aberto, ele sempre pedia feedback. E aí eu lembro que a notinha dele no Google era uma bosta. Eu falei, Douglas, muda isso, melhora essa nota sua, peça nota. Fala pro cara o seguinte, finalizou o corte de cabelo, diga pro cliente o seguinte: olha, o meu corte de cabelo, exemplo, tá, gente? O meu corte de cabelo é R$80. Se você entrar agora no Google e me der uma nota 5 e deixar um comentário, eu faço para você por R$70. Gente, ele saiu de acho que 7 avaliações, 6, eu não me lembro quanto tinha, para mais de 200, fazendo isso tudo num único mês. Então a gente aprenda. Fechou o contrato com seu aluno, diga para ele. É um exemplo, tá, gente? Se você entrar agora e me der uma nota no Google 5 e deixar um comentário, eu te dou uma aula bônus. Se você entrar agora lá no IDI, eu te dou uma caneca de brinde, eu te dou uma caneta de brinde. Entendeu? Porque aí você vai aumentando a sua avaliação positiva e gente dando nota. Por quê? Porque, acredite, as pessoas vão pesquisar lá sobre você. Tem autoescola que tem 18 anos de mercado e tem 5 avaliação, porque não pede. Tem autoescola que tem 18 anos de mercado e tem 200 pessoas seguindo no Instagram, porque não tem a capacidade de falar para a pessoa: olha, fechou o contrato?
Precisa que você entre agora aqui no nosso Instagram e nos siga, e que você entre aqui agora no Google e dá uma nota 5 para nós e deixe um comentário sobre como foi o atendimento, como foi a experiência. Lindo, maravilhoso. Se você não quiser fazer isso no começo, que eu faria, pede para o instrutor fazer, mas o instrutor pode esquecer. Então faça, coloque como regra para a sua equipe: finalizou o atendimento, seguir no Instagram e nota no Google. Você vai levar sua nota lá para cima. Outra coisa, gente, que é muito importante aqui na reputação: gestão de crises. Cara, resolva o mais rápido possível qualquer reclamação e feedback negativo. Tem autoescola porque o dono não gosta do conflito, porque às vezes o dono é introvertido e quem é introvertido não gosta de conflito. Então eu fico procrastinando, sabe aquele dado bosta, enquanto mais mexe, mais fede, então não vou mexer, deixa quieto. Não é, gente, problema é para ser resolvido agora, hoje. Pega o telefone e liga. O cara comentou negativo no seu Google, liga para ele para entender o que aconteceu, como é que você pode resolver, reverter a situação. Não deixa, porque isso vai gerar credibilidade para você. Os clientes não importam em ter problema com o seu negócio, mas eles se importam muito em não ter os problemas resolvidos. Aí você pode acreditar que sim. Problema, todo mundo sabe que está sujeito, mas agora ter problema com uma empresa que não tem competência para resolver, nem interesse em resolver, nem urgência em resolver, então faça isso o mais rápido possível, porque isso vai gerar credibilidade para você. Porque enquanto seu concorrente está lá com uma nota bosta no Google, o povo comentando mal e empurrando com a barriga os problemas, você resolve de imediato. Isso faz toda a diferença em relação ao seu concorrente. E aí depois, promoções e descontos. Cuidado com isso. Por quê, gente? Porque nem toda promoção precisa ter desconto. Não precisa. Acredite nisso. Se você lançar uma promoção seguinte: aproveite a melhor oportunidade do ano para você tirar a sua habilitação. Aproveite a melhor condição do ano para você tirar a sua habilitação. Vai bombar de pessoas chamando o seu WhatsApp. E você não deu R$1 de desconto. Bombar. Aqui tem cliente nosso que investe, um exemplo, tá, gente? R$800 por mês, R$800 de tráfego pago, e recebe 180, 200 orçamentos a mais, não estou falando dos que já tem na dele, por mês. Com uma chamada tipo essa. Aí o cliente vem para poder saber que condição incrível é essa. Aí você gera uma oportunidade de venda, cria conexão, empatia, confiança e vende para esse cara. Então, quando você for trabalhar com promoções e descontos, toma cuidado, por quê? Primeiro, trabalhe com promoções e descontos sazonais. De vez em quando. Você não pode fazer disso uma constância. Tem autoescola que tem promoção todos os meses. É tipo igreja, desculpa a expressão, mas é tipo igreja, que todo mês tem que ter uma campanha para arrancar dinheiro dos bestas. Cara, para com isso. Por 3 razões. Você se vicia em dar desconto. Você vicia o seu cliente em ter desconto. E você vicia a sua equipe comercial em vender só com desconto. Ferrou seu negócio. Como é que você vai competir com a sua equipe se você está viciado em dar desconto, o seu cliente está viciado em receber desconto e a sua equipe comercial está viciada em vender só se der desconto? Não faça isso. Você pode sim, de vez em quando, fazer uma condição especial, como Black Friday. Novembro, uma vez por ano. Só tem novembro uma vez por ano. Você sabia disso? Então só vou fazer uma condição especial na Black Friday. Ponto. Ou no aniversário da autoescola. Você sabia que aniversário é uma vez por ano? Sabia, né? Então pronto. Aniversário da autoescola. Acabou. Esse negócio, todo mês tem uma promoção, meu amigo, tá ferrando com o seu negócio. Não vá por esse caminho, tá? E lembre-se, indicação vale ouro. Você pode também criar uma condição para as pessoas dar desconto, para indicar pessoas para você. Olha, nosso processo é tanto, se você trouxer um aluno, você e um amigo, você e seu amigo ganham R$200 de desconto, um exemplo. Aí você pode até pensar nisso. Entendeu a ideia? Porque você agregou um valor na sua venda ali. Ou então trabalha com uma venda, com um desconto futuro. Você tirou a habilitação agora, moto. Quando você for tirar a habilitação de carro, eu te dou R$200 de desconto. Um exemplo, tá, gente? Pode ser 100, 50. Futuro. Porque se ele não voltar, ele comprou no valor cheio, você não perdeu. Se ele voltar, você ganhou de novo, porque ele voltou a segunda vez. Tá lindo. Ok?
E aí, por último agora, falei que era 3, né? Parcerias estratégicas. Gente, isso aqui ainda é válido. Parceria com colégios, parceria com universidades, parceria com empresas locais, parceria com o governo, tá? Eu tenho algumas autoescolas que tem parceria com a prefeitura, de formar as pessoas, os profissionais. Então, cara, tem muitas maneiras de você fazer parceria. Só que você tem que usar uma coisa chamada TBCA. Tira a bunda da cadeira e haja. Tira a bunda da cadeira, cara. Vai lá na associação comercial, faz uma parceria com ela. Vai lá no sindicato dos lojistas, faz uma parceria com eles. Vai lá nas maiores empresas da sua cidade e faz parceria com elas. Entendeu a ideia? Pega a autoescola, as escolas lá, o cara está fazendo lá, terminando o ensino médio ali, que está com 16 anos, 17 anos. Faça uma palestra para eles de graça lá sobre prevenção de acidente. E aproveita para poder pegar o nome deles e tudo mais, uma condição especial para todo mundo ali. Vai no atacadão, pega todos aqueles funcionários lá que tá, o menor aprendiz está lá, ó, e faz um consórcio para ele pagando por mês. Quando ele fizer 18 anos já está com tudo pago para poder tirar a habilitação com você. Tem um monte de coisa que você pode fazer, né? Eu falei da prospecção ativa. Cara, isso é uma coisa muito importante. Coloca prospecção ativa, pessoas para ligar para as empresas para fazer parceria. A Matilda não tem condições de contratar alguém para ficar fazendo isso. Ok. Pega a sua atendente e fala o seguinte: você tem que fazer 30 ligações no dia. 10 para clientes normais, pessoas físicas, da base que a gente tem. 20 para a base. E 10 você vai ligar para empresas de fora e oferecer o nosso serviço. Pronto, resolveu. Ah, Matilda, mas minha atendente não sabe fazer ligação. Treina ela, faz um roleplay que a gente chama aqui. Que é o que? Simulação de atendimento. Pega lá, ó, toda quinta-feira, 8 horas da manhã, nós vamos ter uma simulação de atendimento. Eu sou o cliente, você é a vendedora. Depois você é a vendedora, eu sou o cliente e vice-versa. Para a gente poder ensaiar, para você sentir segurança, como falar, ligar para as empresas, oferecer os nossos serviços, oferecer pacote, parcerias. Por exemplo, tem uma autoescola nossa aqui, que ela foi numa fazenda, numa única visita ela vendeu 30 matrículas para uma fazenda. Olha isso, cara. Então tem alternativas, é só levantar a bunda da cadeira e fazer, ok? Bom, gente, para poder finalizar, eu tinha colocado uma frase lá no começo, eu vou repetir ela aqui no final, que diz o seguinte: não abaixe o seu preço, aumente o seu valor. Quanto mais valor você agregar ao seu serviço, mais você poderá cobrar por isso. Hoje a gente tem empresas aqui que paga para nós 5 mil, ou mais do que isso, que daí não vou falar. Por quê? Porque a gente entrega um valor agregado que os nossos concorrentes não cobram. Tem gente que vem aqui fazer uma proposta comigo, aí eu cobro 5 vezes, 3 vezes o que o concorrente dele estava cobrando, e ele fala: vou fechar com você porque você faz o que o meu concorrente não faz. Agrega valor. Aqui a gente começou, vamos fazer tráfego pago? Vamos. Depois a gente entendeu que só tráfego pago não adiantava, porque se não tivesse uma equipe comercial capacitada para converter vendas, não resolvia. Depois a gente entendeu que se não tivesse um mecanismo de criação de banco de dados e acompanhamento de vendas, não adiantava. Então fomos lá criar. Depois a gente entendeu que se os líderes não tivessem também uma forma de acompanhar a equipe, não ia funcionar. Então agora, por exemplo, dia 31, vai ficar sabendo em primeira mão aqui, né? Alguns já sabem, outros não. Dia 31 a gente vai ter uma mentoria para os líderes. Então, uma vez por mês, um treinamento de liderança para os líderes, para poder desenvolver os líderes. Então, tudo isso a gente vai trazendo para quê? Para poder agregar valor para o nosso cliente. Agregar valor. O Matheus está por aqui ainda ou não? O Matheus, ele briga comigo. Se você falar para o Matheus, eu fechei um contrato de 3 mil, ele fica puto. Porque ele fala: Matheus, o que você entrega, você deveria cobrar o dobro disso. Mas por quê? Porque a gente está aqui para poder entregar valor, entende? Os meus concorrentes, eu não sei nem se eu diria que eu tenho concorrentes, mas claro que tem, né? Esse segmento online aí, tem um monte de gente vendendo tráfego pago por R$600. O meu concorrente que mais se aproxima de mim é um concorrente que trabalhou comigo 4 anos, foi meu funcionário. Então ele copiou todas as minhas ideias, então ele consegue fazer algo parecido. O resto, nem me preocupo. Por quê? Porque eles só fazem tráfego pago. Não tem ninguém no Brasil que faz o que a gente faz.
Mas porque a gente está sempre atento à necessidade do mercado, dos nossos clientes. Então eu ouço aí eu vou para um treinamento, aí eu vou dar feedback, aí eu vejo que o cara está com dificuldade, e fala, cara, eu tenho que resolver isso. Igual agora, eu comentei com vocês, né, da inteligência artificial para gravar vídeo. Porque a gente sofre com alguns donos de autoescola aqui para gravar vídeo. Vamos fazer isso. Entende? Aí agora, por exemplo, a gente está desenvolvendo um chatbot. Tá demorando um pouquinho porque dá trabalho. Desenvolvendo um chatbot para quê? Para poder entregar pro dono de autoescola um chatbot pronto para a autoescola, voltado para o segmento, tudo bonitinho. Para quê? Porque tem dono de autoescola que nunca vai ter uma equipe comercial de alta performance porque o cara não acompanha, não treina a equipe e não cobra. A equipe nunca agenda uma data de horário de retorno. Então coloca o chatbot, que o chatbot fala com a pessoa e agenda automaticamente uma data de retorno. Se o cliente não retorna, o chatbot retorna automaticamente, o robozinho. Entendeu a ideia? Então a gente está sempre buscando inovar. E você, como dono de autoescola, tem que fazer a mesma coisa o tempo todo. Ok? Bom, meu povo lindo, chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje. Perguntas, valeu a pena o nosso encontro de hoje? Enquanto vocês comentam aqui para mim se valeu a pena, deixa eu pegar meu celular aqui para eu poder falar para vocês. Deixa eu achar aqui. Cadê? Live da próxima semana. Gente, na próxima semana, nossa live vai ser uma loucura. Porque se você já me acompanha aqui um tempo, você sabe que uma semana eu entrego conteúdo, na outra semana eu recebo convidados. Uma semana eu entrego conteúdo, na outra eu recebo convidados, que também entregam conteúdo, mas aí os convidados eles escolhem o tema, então eu sou muito mais um mediador do que o cara que entrega conteúdo, né? Então, olha só. O Fábio falou que foi muito top, valeu a pena. A Cicilene falou que sempre vale muito a pena. O Eliezer também falou que foi muito bom. Maravilhoso, pessoal. Obrigado, pelo feedback de vocês. Transformar em referência educacional para um olhar diferente dos órgãos e da sociedade. Como que a minha autoescola ela pode se transformar numa referência educacional para que a gente atraia um olhar diferente tanto das autoridades, dos órgãos, quanto da sociedade? Para esse tema, eu vou receber ninguém mais, ninguém menos do que a Olga. Quem já esteve na aula passada comigo aqui lembra da Olga. Eu recebi a Olga aqui e foi uma live incrível, com a Olga Zanoni. Vou receber a Solange Ribeiro, lá da Autotrânsito. A Olga ela é assessora jurídica da Abrauto. E eu vou receber também o Bira, que é o presidente da Abrauto São Paulo. Então serão 3 convidados, a Olga, a Solange e o Bira, e eu aqui mediando, para uma live na próxima semana que eu tenho certeza que será maravilhosa, porque eles são incríveis, conhecem muito do segmento, principalmente voltados para essa parte de educação, e que vai agregar muito para vocês. Então se organiza para vocês estarem aqui com a gente, tá bom? A Ariana também falou que foi muito bom, a Autoescola Aliança, provavelmente deve ser a Vera, falou que foi muito bom. Maravilhoso, show de bola. Isso, a doutora Olga, que é da Associação das Autoescolas do Paraná, né? Show de bola, exatamente. E Cecilane, você sabe que eu estou te aguardando numa live comigo, né? Aliás, gente, em setembro é o mês do cliente. E no mês do cliente de setembro eu vou trazer só clientes, convidar clientes para poder contar a história deles, como que entrou para esse ramo de autoescola, os principais desafios, as principais dificuldades, o que mudou desde que se tornaram nossos clientes, quanto por cento aumentaram as vendas e tudo mais, a bater um papo muito legal, porque eu quero muito receber alguns clientes aqui para dar para eles contar a história deles e também para servir de inspiração para vocês, tá bom? A Cecilane disse que sim, que ela está sabendo que ela tem um convite para participar comigo, eu estou tentando pegar ela pelo pescoço ali para ela participar comigo, mas tá difícil, que eu mulher que tem uma agenda corrida. E a Vera falou, né, que a Olga é ótima, maravilhosa, é verdade. Então nós vamos estar todo mundo aqui no nosso próximo encontro, beleza? Galera, obrigado a vocês, foi um privilégio mais uma vez estar com vocês. Uma semana extraordinária, lembrando você que nós estamos agora começando aí, né, hoje é terça-feira, a segunda semana cheia do mês de agosto. Normalmente a segunda semana é uma semana desafiadora para as autoescolas, porque tem uma queda nas vendas. Então, para você que é gestor de autoescola, lembre-se que se a sua equipe falava com 20 pessoas para fechar 2
que na segunda semana ela tem que falar com 40 por dia para poder fechar 2, tá? Para você não ter uma queda muito abrupta aí nas suas vendas, tá bom? Obrigado a vocês, uma semana maravilhosa. Precisar é só chamar. Quem não faz parte do grupo VIP, se quiser ir para lá, chama aqui no direct que eu te coloco lá, para eu poder mandar esse conteúdo lá para você ler de novo, rever, compartilhar com o seu sócio, com a sua equipe. E eu mando também o link dessa live aqui para você poder assistir, mandar para o seu sócio assistir e assistir junto com a equipe. Eu sempre recomendo abrir e assistir junto com a equipe, porque às vezes a equipe não assiste. O César também está aqui. Fala, César, meu querido. Agora que eu vi o seu comentário, obrigado, meu amigo, por estar sempre aqui com a gente, tá? O César é da Autoescola Denise, lá de... Esqueci o nome da cidade, gente. Como é que é o nome do César? Fala comigo aqui. É de São Paulo. Peruíbe, São Paulo. Beleza? Obrigado, galera. Beijo na alma e até a próxima semana. Tchau, tchau.